Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 11. Aura. Acorda, pirralho, gritou Natasha, abrindo a porta do quarto de Luke. A ruiva acendeu as luzes e abriu as persianas, permitindo que a luz do sol entrasse por todo o quarto. Não se incomode, murmurou Luke, colocando um travesseiro sobre a cabeça para se proteger da iluminação repentina. Natasha puxou o travesseiro com força para longe de Luke. Ela então começou a socar o travesseiro no garoto. Acorde, Natasha disse, e cada letra dava um forte tapa no rosto de Luke. Já vou subir, merda, gritou Luke exasperado enquanto se levantava. O café da manhã estará pronto em 5 minutos. Seja rápido, disse Natasha, saindo do quarto. Essa mulher insuportável, pensou Luke, começando o dia com o pé esquerdo. No orfanato ele não conseguia dormir por causa do barulho das outras crianças, e agora ele tinha uma empregada acordando-o às 10 da manhã nas férias. No entanto, ele agora tinha uma casa que só tinha que dividir com a insuportável empregada. Essa era uma situação 1000 vezes melhor do que viver em um orfanato dividindo um quarto e banheiro com dezenas de crianças. Após escovar o rosto e os dentes, ele sentou-se à mesa enquanto Natasha terminava de preparar o café da manhã. Sentado à mesa, ele conseguia sentir o cheiro delicioso da comida que a ruiva estava preparando. Em poucos minutos, Natasha colocou na frente de Luke um prato com ovos fritos, bacon e panquecas americanas, com suco de laranja. Luke babou ao ver o delicioso café da manhã. Não é mais tão insuportável, pensou Luke, olhando para Natasha sentada à sua frente. Natasha estava usando um top preto apertado e musculoso que mostrava a proeminência de seu decote. Seus olhos azuis frios e sua expressão estoica de confiança davam à figura uma beleza fria. Ela é muito atraente e parecida com a viúva negra, pensou Luke, colocando um pedaço de bacon na boca e examinando Natasha, que se sentiu observada e seus olhares se encontraram. Luke não podia negar que se sentia um pouco nervoso sendo observado pelos olhos azuis de Natasha. Era estranho que essa beldade tivesse cuidado de dezenas de crianças por 13 anos. Além disso, quantos anos ela tinha desde que começou a cuidar de crianças no orfanato? 15 anos? Um pouco mais ou um pouco menos. Pare de me encarar e coma, disse Natasha em um tom frio. Estou comendo, disse Luke com a boca cheia e sem tirar os olhos de Natasha, que ficou um pouco surpresa. Geralmente, os homens gaguejam ao falar com ela, principalmente se for um pirralho que esteja na puberdade e com os hormônios descontrolados. Se você encarar as garotas com tanta força, você vai assustá-las. Você não vai conseguir uma namorada desse jeito, disse Natasha com um leve sorriso provocativo. Namorada? Pensou Luke. Ele nunca teve uma namorada. Não em sua vida passada, nem até agora nesta vida. No entanto, em sua vida passada, ele morreu aos 13 anos, uma idade bastante prematura. Ele teve que se apaixonar por uma mulher para ter uma namorada? Ele leu muitos romances e pensou que nunca poderia sentir esse sentimento. Ele o viu muito longe. Posso te dar algumas dicas de como conseguir uma namorada. É importante que você se prepare antes de começar na Nevermore Academy, disse Natasha com um sorriso brincalhão. Não, obrigado, disse Luke com uma careta, sabendo que Natasha estava apenas brincando com ele. Uma empregada tirando sarro do seu mestre é muito estranho. O que você sabe sobre a família Selman? Perguntou Luke. Ele queria saber mais sobre seus inimigos mortais. Seu tataravô teimoso não queria lhe contar mais sobre eles. Lord Edgar lhe contará essa informação no devido tempo. Além disso, ele sabe mais do que eu, respondeu Natasha secamente. Por que tão misterioso? Não importa se eu descobrir agora ou mais tarde, disse Luke. Se não importa, seja paciente e espere, disse Natasha, e Luke xingou baixinho. Você deveria começar a treinar seus poderes psíquicos com Lord Edgar. Eu vou te treinar fisicamente. Eu vou te ensinar a lutar, disse Natasha. Treinar fisicamente? Perguntou Luke com desdém. De que adianta lutar e ser fisicamente mais forte se, com seus poderes telecinéticos, ele pode esmagar uma pessoa antes que ela chegue perto dele? Não adianta confiar somente em seus poderes. Mesmo que você consiga virar uma van 4x4, você pode se encontrar em situações peculiares, disse Natasha com um leve sorriso. Virar uma van 4x4. Essa foi uma informação bem específica. Brad e sua família, tudo bem? Perguntou Luke, curioso. Depois que ele capotou a van e fugiu, ele nunca mais ouviu falar deles, mas parece que Natasha, que teria refeito seus passos, sabia. Eles estão vivos, com alguns ossos quebrados e ferimentos estranhos, mas nada fatal. Um trabalho incompleto, devo dizer, Natasha respondeu com olhos que emitiam intenção assassina. Ela sabia sobre as pessoas que incomodavam Luke. Se ela não precisasse passar despercebida, ela já os teria desaparecido há muito tempo. Trabalho incompleto? Ela queria que eu matasse Brad e os outros? Pensou Luke com um olhar estranho no rosto. De qualquer forma, você terá que treinar comigo. Não é negociável. De manhã, você treinará seus poderes psíquicos com Lord Edgar. À tarde, você treinará comigo. Eu vou deixar esse corpo magro em forma, Natasha disse com um sorriso e um olhar para Luke que poderia ser mal interpretado. E as férias? Perguntou Luke. Ele finalmente tinha uma casa e podia ficar à toa o quanto quisesse, mas agora parecia ter uma rotina exigente. Depois que você terminar a noite, terá o dia inteiro de folga. Agora vá e peça para Lord Edgar lhe dar sua primeira lição. Eu vou limpar, disse Natasha, e Luke assentiu enquanto se levantava da mesa e voltava para seu quarto. Pareço criado.
Pensou Luke fechando a porta do seu quarto. De qualquer forma, ele aceitaria as exigências de Natasha. Ela era a pessoa que estava lhe dando um teto sobre sua cabeça, cozinhando comida deliciosa para ele, e não exigindo que ele trabalhasse. Ele poderia suportar uma rotina de treinamento físico com ela. Desde o treinamento psíquico, ele estava planejando fazê-lo de qualquer maneira. Luke sentou-se confortavelmente na cama e pegou o colar que estava na mesa de cabeceira. Venha, tataravô. É hora de acordar, ele disse enquanto sacudia rudemente o colar. Tenha mais cuidado, gritou Edgar enquanto sua figura fantasmagórica saía do colar e flutuava no ar. Fui acordado de forma mais agressiva, pensou Luke. Desculpe, podemos começar o treinamento psíquico imediatamente? Perguntou Luke após se desculpar falsamente. Esse pirralho. Não há arrependimento algum em seu tom, pensou Edgar irritado. Já era hora de você treinar seus poderes psíquicos e usá-los da maneira mais eficaz possível, disse Edgar enquanto limpava a garganta. Bem, primeiro, você deve saber que habilidades psíquicas são governadas pela interação de dois elementos principais, aura e foco. Primeiro, começaremos com a aura, Edgar começou, enquanto Luke assentia em concordância. A aura representa a energia psíquica única de cada indivíduo e é a força vital que impulsiona as habilidades psíquicas. Cada pessoa tem uma aura diferente em termos de cor, intensidade e padrões. A cor da aura indica a especialidade psíquica de um indivíduo, explicou Edgar. Cor, intensidade e padrões? Como você pode dizer isso? Perguntou Luke, que ficou surpreso com o que estava ouvindo. Ele não achava que haveria algo assim neste mundo. Conhecimento comum entre médios. Por exemplo, se você tivesse conhecimento comum, saberia que possui uma aura amarela. Pessoas com auras amarelas têm afinidade com telecinese. Você já demonstrou a habilidade de mover objetos. Um exemplo claro de telecinese básica, Edgar respondeu. Ah, foi isso que a diretora Larissa quis dizer com se especializar em telecinese. Pensou Luke, entendendo várias coisas. Então, eles só colocaram as cores para classificar as auras, não porque pudessem vê-las, comentou Luke. Não, a classificação foi feita por médiuns que podem ver sua aura. Esses médiuns têm uma aura branca, o que significa poderes de clarividência. Uma das habilidades permite que eles vejam a aura das pessoas. Eles podem perceber as cores e os padrões energéticos que emanam de cada indivíduo. Eles também podem ver sua aura, Edgar explicou calmamente. O quê? Essa habilidade está tão quebrada, Luke disse surpreso. Ele poderia saber quais poderes seu inimigo tinha antes da batalha começar, o que lhe daria uma grande vantagem. É isso mesmo, é uma grande vantagem. Além disso, é apenas uma das habilidades do clarividente, disse Edgar, coçando o bigode. Que outras cores existem? Perguntou Luke muito curioso. Edgar começou a explicar. Até agora, contando amarelo e branco, havia 8 cores de aura. Azul indica uma afinidade com a telepatia. Vermelho indica uma afinidade com a manipulação emocional. Violeta é associado com visões do passado, presente ou futuro. Verde simboliza a habilidade de cura psíquica, um tipo de magia de cura. Laranja é ligado à manipulação elemental. Finalmente, preto é associado com a escuridão. Uau, tem muito disso, comentou Luke. Ele achava que suas habilidades de mover objetos pesados eram as melhores, mas ele subestimou os poderes psíquicos deste mundo. Você deveria saber que habilidades telecinéticas não se limitam apenas a mover objetos com sua mente, Edgar disse, e Luke assentiu. Ele já havia usado seus poderes telecinéticos para outra coisa além de mover objetos com sua mente. Ele havia manipulado ondas telecinéticas para criar uma explosão psíquica, uma espécie de lâmina invisível que lhe permitia cortar coisas com um movimento rápido de sua mão. Você não pode desenvolver outro tipo de aura? Perguntou Luke esperançoso. Seria ótimo ter poderes telepáticos, clarividentes ou de manipulação elemental. Não, a aura com a qual você nasce é a que você fica. É genética, Edgar respondeu, e Luke fez uma expressão abatida. Ele pode virar uma caminhonete de 2 toneladas, e ele quer mais potência. Pensou Edgar olhando estranhamente para Luke. O marco de virar uma caminhonete 4x4 era raro na comunidade marginalizada. Poucos, se é que algum, médios demonstravam tal poder naquela idade. No entanto, você pode ter mais de uma aura quando nasce. Tudo depende do acaso, Edgar disse, e a expressão de Luke se iluminou. Normalmente, o filho de 2 médiuns nasce com a aura de um dos pais. Em casos raros, pode nascer com a aura de ambos. Seria um em centenas de milhares. É muito difícil, mas ainda há uma possibilidade remota, Edgar disse, e a expressão de Luke escureceu novamente. Uma em centenas de milhares? Que chance era essa na comunidade marginalizada que tinha uma população baixa? Era melhor não criar muitas esperanças. Que auras meus pais tinham? Perguntou Luke. Você herdou a aura amarela do seu pai. No caso da sua mãe, ela possuía uma aura azul. Geralmente, se você não notar mais nenhum sinal, você não deve possuí-la, mas as chances não são 0. Você pode não ter precisado usá-la como no caso dos seus poderes telecinéticos, Edgar respondeu. Existe algum método para tentar treinar telepatia? Perguntou Luke. Sim, mas não vai adiantar nada se você não tiver ativado ainda. Antes de treiná-lo conscientemente, você deve ativá-lo inconscientemente. Até que você o desperte, não há como tentar treiná-lo, não importa o quanto você saiba o método, respondeu Edgar. Que chatice. Seria bom ter um clarividente, Luke murmurou. Você conseguiu. Bem na sua frente, disse Edgar, estufando o peito orgulhosamente. Você é clarividente? Perguntou Luke surpreso. Sim,
E não só isso, eu também tenho uma aura amarela. Ou bem, eu tinha quando estava vivo, disse Edgar com uma careta. Luke olhou para Edgar com inveja. Seria muito legal ser o caso raro de ter as auras dos dois pais. Então olhe para mim e me diga se eu tenho outra aura, disse Luke apressadamente. Não posso. Sou um fantasma. Não posso mais usar minhas habilidades psíquicas. Espero poder sentir a presença de alguns normis, mas não cores de aura específicas, Edgar disse com um ar deprimido. Então por que você disse isso com tanto orgulho? Pensou Luke, segurando um comentário amargo ao ver o estado depressivo de seu ancestral. Vamos continuar de onde paramos. A manipulação da aura permite que você execute ações específicas. No seu caso, mover objetos seria o mais básico da Yellow Aura. Você já faz isso instintivamente, mas se treinar com um método que foi usado por uma família de centenas de anos, poderá ver melhores resultados, disse Edgar. Então, através da aura, eu canalizo minhas habilidades psíquicas? Perguntou Luke. Exatamente. Embora eu não tenha minhas habilidades de clarividência, pelo que você me disse, você possui uma aura inata muito forte. Então, é mais natural para você mover objetos instintivamente. No entanto, nem todos possuem uma aura tão intensa. Então, você tem um talento maior do que a média, Edgar respondeu, e um leve sorriso arrogante se formou no rosto de Luke. Ainda assim, você não deve ser confiante demais. Com o tempo e com treinamento adequado, um indivíduo com um potencial menor do que o seu pode fortalecer e desenvolver sua aura para superá-lo. Então, você deve se esforçar, Edgar esclareceu. Ele não queria que seu tataraneto se tornasse um preguiçoso. A aula continuou por várias horas. Edgar se concentrou em ensinar a Luke tudo sobre a aura. Após a parte teórica, eles passaram para a parte prática, que se concentrou em exercícios de conscientização. Sentir a energia psíquica quando você move um objeto. Capítulo 12 Treinamento Infernal. Depois de terminar sua aula psíquica com Edgar, era a hora do almoço. Natasha preparou outra refeição deliciosa. Terminado o almoço, a ruiva deu a ele uma hora de descanso. De repente, ela não parecia mais tão sem coração. No entanto, Luke não tinha nada para fazer no apartamento. Ele não tinha internet e já tinha terminado o livro do Drácula que havia comprado antes. Ei, estou entediado. Você tem algum livro interessante que eu possa pegar emprestado? Perguntou Luke, olhando para Natasha, que estava sentada no sofá com as pernas cruzadas lendo um livro. Como era verão, Natasha estava usando shorts curtos que expunham suas longas pernas brancas que eram muito bem proporcionadas. Suas coxas eram fortes e ela tinha panturrilhas treinadas. Luke estava lutando para manter sua visão fixa no rosto de Natasha. Havia muito para ver, mas ele não queria parecer um adolescente que não conseguia controlar seus hormônios. Os livros que tenho não vão te agradar. Vá fazer outra coisa, Natasha disse sem tirar os olhos do livro. TSCH que nojento, pensou Luke, virando-se e caminhando em direção à saída da casa. Ele tinha dinheiro sobrando. Ele poderia comprar alguns livros ou algo assim nas lojas de Jericho. Aonde você vai, Luke? Perguntou Natasha, erguendo os olhos do livro pela primeira vez. Para andar por aí, Luke disse vagamente sem se virar. Você não pode. Volte aqui, disse Natasha em um tom sério. No entanto, Luke acenou com a mão desdenhosamente sem olhar para trás. Ela não era sua mãe, e ele tinha liberdade. De um segundo para o outro, Luke sentiu-se sendo puxado para trás com grande força. Natasha o agarrou pela camisa, agarrou seu pulso e o dobrou. Com grande força, a ruiva puxou Luke para o sofá em que estava antes. Ai ai, isso dói. Rosnou Luke enquanto seu braço era dobrado e ele ficava esparramado no sofá. Você deve obedecer o que eu digo, Luke. Eu não peço muito, disse Natasha, colocando mais força para que Luke não pudesse escapar. Vou ficar trancado o verão inteiro nesta casa? Perguntou Luke, tentando se livrar do aperto de Natasha, mas era inútil. A ruiva tinha uma força monstruosa. Como ela poderia ter tanta força naqueles braços delicados? Embora fossem definidos, não pareciam grande coisa. Ir sozinha é perigoso. Não posso te proteger se alguém te atacar, disse Natasha em tom sério, aproximando seu rosto do de Luke. Você não pareceu se importar quando eu vaguei sozinho pelas ruas inóspitas de Boston, comentou Luke. Isso foi diferente. Eu deveria agir da mesma forma com todas as outras crianças. Agora os inimigos da família Paul podem tentar fazer algo se já souberem do seu paradeiro, disse Natasha em um tom mais suave, soltando o pulso de Luke. Eu entendo, disse Luke, esfregando o pulso. Daqui a pouco começaremos com o treinamento. Depois disso, eu te acompanharei até o centro para fazer compras. Por enquanto, você pode ler este livro, disse Natasha, pegando o livro que ela deixou cair antes e passando para Luke. Lucas pegou o livro e leu o título. 101 usos macabros para utensílios domésticos, da pá à faca de manteiga. É isso que ela gosta de ler, pensou Luke, lendo o título do livro que Natasha estava lendo antes com grande concentração. Ok, obrigada. Vou ler, disse Luke, e Natasha o liberou. Ele leu o livro estranho por um tempo até que chegou a hora do treinamento físico de Luke. Como esperado, eles fariam isso em casa. De acordo com Natasha, era perigoso ir a uma academia ou algo assim. Eles usaram a sala de estar vazia para treinamento. Por 2 horas, ele foi espancado até virar polpa por Natasha. Ela começou a lhe ensinar uma arte marcial chamada Kyokushinkai.
Quando Luke ouviu esse nome estranho e difícil, ele não tinha ideia do que se tratava. Kyokushinkai é um estilo de karatê que supera o karatê tradicional em violência e eficácia. Ele usa ataques que não são permitidos no karatê tradicional e é baseado em terminar a luta de forma rápida e precisa. Natasha era uma sádica. Ela o espancou até virar polpa, e o descanso que ela lhe deu foi mínimo. Era verão, e estava muito quente. Luke acabou todo suado e sem energia nenhuma. Luke foi tentado várias vezes a usar seus poderes para se vingar de Natasha. Tentar empurrá-la ou algo assim, mas vendo o rosto arrogante da ruiva que dizia, vamos, use seus poderes se você é tão fraco. Ele decidiu não usá-los e suportar o treinamento. Terminamos por hoje. Vai tomar um banho, você fede. Amanhã continuamos, disse Natasha, que estava apenas um pouco suada. Amanhã? Achei que os músculos deveriam descansar para se recuperar, disse Luke com a língua de fora. Isso é para os normies, disse Natasha com desdém. Os paras têm corpos mais fortes que os normies, ela acrescentou enquanto saía da sala. Os dias passaram. A rotina de treinamento psíquico e físico de Luke continuou sem interrupção. Quanto ao treinamento psíquico, ele gostou. Ele viu um progresso rápido e não achou difícil, mas o treinamento físico foi uma tortura. Natasha não se conteve e o deixou todo dolorido. Além disso, era impossível vencê-la em um duelo, não importa quanta prática. Sua rotina terminava por volta das 4 da tarde, então ele tinha bastante tempo livre. Como não tinha muito o que fazer, tentou a sorte e pediu para Natasha contratar um serviço de internet. Para sua surpresa, ela concordou, e em 2 dias eles tinham a melhor internet possível. Vendo como era fácil obter internet, ele decidiu ser mais ousado e pediu para Natasha comprar um laptop para ele. No dia seguinte, o mais novo MacBook chegou em sua casa. Até onde Luke sabia, valia cerca de $2.000, e Natasha comprou para ele sem pestanejar. Parecia que ela não era tão sem coração, afinal, e sim, ela era a governanta da família Paul. Embora ela possa ter obedecido aos seus caprichos para impedi-lo de sair de casa. Ele então pediu a ela o iPhone mais recente, e Natasha assentiu sem pensar muito. No dia seguinte, seu celular de última geração chegou. De um dia para o outro, ele passou de um órfão pobre a uma criança mimada. Então, ele decidiu se esforçar mais treinando com Natasha. Se eles lhe derem gentileza, você dá gentileza. Dessa forma, ele pode continuar pedindo coisas para Natasha. Ele não sabia de onde ela tirou o dinheiro, mas deve ter sido dela, já que ele olhou para a herança dos pais dele antes, e tudo que ele tinha era a casa velha. Não havia um único dólar. Quanto às lições psíquicas que Luke aprendeu sobre Focus, o outro elemento principal que interage com a aura, refere-se ao ponto focal específico no corpo de um indivíduo através do qual ele canaliza e concentra sua energia psíquica para realizar ações como a telecinese no caso de Luke. De acordo com a explicação de Edgar, quando você usa habilidades psíquicas, você concentra energia no focus escolhido. Geralmente há um focus natural, mas há flexibilidade. No caso de Luke, para usar seus poderes de telecinese, ele usa seus olhos como foco, mas outro foco pode ser suas mãos, como quando ele executa o ataque psíquico. Luke, ao conhecer seu focus natural, tentou ligá-lo com sua aura. Através disso, ele conseguiu ter um controle mais efetivo e preciso do que antes ao fazê-lo conscientemente. Pelo que Edgar disse, no futuro não será obrigatório que ele veja objetos para movê-los, então seu foco poderá mudar. Alguns médios podem levantar objetos que não estão em seu campo de visão, mas sabem que estão lá, mas isso requer mais prática. É hora de escrever, Carrie. Luke pensou com um sorriso ganancioso. Sua jornada como escritor com ideias de uma realidade paralela começaria agora que ele tinha um MacBook onde podia escrever sem problemas. Ele deveria simplesmente perguntar ao seu tataravô sobre algumas habilidades úteis para criar memórias, para que ele pudesse ter lembranças precisas de sua vida passada. Ele não vai te dizer que é uma pessoa reencarnada. Ele só vai dizer a Edgar que tem memória fotográfica e quer relembrar com mais precisão memórias de muitos anos atrás, como quando ele era um garoto de 5 anos. Quando, na verdade, o que ele estará fazendo é tentar lembrar com precisão quando leu Carrie muitos anos atrás. Mais de 14 anos. Sua memória fotográfica não é infalível. Se você ler um livro, pode passar um mês ou mais, e você vai se lembrar do conteúdo do livro perfeitamente. No entanto, não é o mesmo com memórias de 10 anos atrás ou de sua outra vida. Ele não tem lembranças de quando era bebê. Os rostos de seus pais em suas memórias são um borrão. Espero que ele tenha um método, pensou Luke, olhando para o colar e sacudindo gentilmente para fazer o fantasma sair. Se não conseguisse, teria que escrever Carrie com seu conhecimento atual da trama e suas habilidades de escrita que não estão no mesmo nível do mestre Stephen King. Capítulo 13. A hora dupla. Vamos começar de onde paramos ontem, disse Edgar, mas antes que ele pudesse continuar falando, Luke o interrompeu. Antes disso, tenho uma pergunta, disse Luke. O que foi? Perguntou Edgar, um pouco curioso. Quando eu estava lendo livros na escola, descobri que tenho memória fotográfica. Só ler um livro uma vez foi o suficiente para eu me lembrar dele perfeitamente. No entanto, não é o mesmo com memórias de muitos anos atrás, Luke começou, sem perceber que os olhos de Edgar se arregalaram como pires. É por isso que eu queria saber se você tem algum método para lembrar de eventos de muitos anos atrás, disse Luke. Você disse memória fotográfica? Perguntou Edgar, aproximando-se de Luke de repente. Hein?
Sim, memória fotográfica, respondeu Luke recuando. A porta do quarto se abriu, e Natasha entrou, que parecia estar ouvindo a conversa. Embora, na realidade, ela só pudesse ouvir Luke falando sozinho. A ruiva olhou surpresa e estupefata para Luke, que a encarava sem entender por que ela havia entrado. Ela estava espionando para que ele não perdesse tempo? Pode ser. Ela não podia deixar Luke perder tempo com seu novo MacBook ou seu novo celular. Você disse memória fotográfica? Perguntou Natasha em um tom mais calmo, subindo na cama e ficando bem perto de Luke. Por que todo mundo está se aproximando tanto? Não viole meu espaço pessoal, pensou Luke com uma careta. À sua esquerda estava o fantasma de seu tataravô, e à direita estava Natasha. Sim. O que há de errado em eu dizer memória fotográfica? Perguntou Luke. Memória fotográfica significa que você tem uma aura azul, responderam Natasha e Edgar animadamente. Isso significa que você herdou a aura do seu pai e da sua mãe. Ela também tinha memória fotográfica, disse Natasha animadamente, e Edgar assentiu repetidamente. O que sério, disse Luke com um olhar surpreso no rosto. Ele havia percebido há algum tempo que tinha memória fotográfica. Quando ele tomou conhecimento dessa habilidade? Acho que foi quando eu tinha 10 anos. Quando tive que memorizar uma tabela idiota que me deram na escola, pensou Luke com uma expressão estranha no rosto. A prancha não era nada difícil. No máximo, ele precisaria de 2 ou 3 tentativas para fazê-la, mas apenas uma seria suficiente. É incrível. Os casos de herança das 2 auras são muito estranhos, disse Natasha, segurando as bochechas de Luke com suas mãos delicadas e olhando para ele como se ele fosse um alienígena. Luke sentiu seu coração começar a bater mais rápido. Por que essa beldade era tão confiante? Todas as amantes das chaves agiam dessa forma? Pessoas com 2 auras eram muito raras. Mesmo na família Poe, que tinha centenas de anos de história. Havia menos de 10. Luke se juntou a esse grupo exclusivo. Você deve treinar sua aura azul. Ela será muito útil para nós em nossa vingança contra a família Selman, disse Natasha com um sorriso maligno. Ela podia ver o dia em que Luke cumpriria a vingança mais perto do que antes. Sim, disse Luke enquanto Natasha caminhava em direção à porta e o deixava continuar seu treinamento. Por que a memória fotográfica é catalogada na aura azul? O que isso tem a ver com telepatia? Perguntou Luke, olhando para Edgar. A aura azul está associada à mente, inteligência e capacidade mental. A memória fotográfica, como a telepatia, está associada à mente e à percepção, respondeu Edgar. Eu achava que todas as habilidades psíquicas tinham a ver com a mente, disse Luke, confuso. Os focos são diferentes. Você move objetos com sua mente, usa seus olhos de foco para canalizar sua energia psíquica. Em contraste, uma pessoa com uma aura azul usa o cérebro de foco, explicou Edgar. Sabendo que Luke possuía 2 auras, um caso muito raro entre os psíquicos, ele começou seu treinamento específico para a aura azul. Embora Edgar não tivesse uma aura azul, ele conseguiu treinar Luke sem problemas. Ele não foi o primeiro indivíduo com aura azul que ele treinou. Um mês se passou. Ambos os treinamentos estavam em um caminho muito bom. Natasha ainda era tão exigente, mas Luke notou mudanças neste mês. Sua resistência física havia melhorado muito em comparação ao começo, e ele havia aprendido movimentos básicos da arte marcial ensinada por Natasha. O que Natasha disse era verdade. O corpo de um pari era muito mais forte do que o de um normie. Ele treinava todos os dias por 2 horas e não precisava de dias de descanso como pessoas normais. Além disso, seu crescimento era superior ao dos normies. Luke acordou naquele dia às 10h30 da manhã. Ele percebeu que não foi acordado por Natasha como hoje em dia. O que aconteceu? Ele pensou com uma cara sonolenta enquanto se levantava e trocava de roupa rapidamente. Era bom poder dormir e não deixar entrar tanta luz quanto possível em um quarto escuro. Chegando na sala de jantar, ele notou Natasha sentada tomando chá ao lado de uma mulher alta com cabelos quase brancos e loiros. Era a diretora Larissa. Bom dia, diretor. Luke cumprimentou educadamente. Ele gostava da diretora Larissa. Ela o tratava gentilmente e o ajudava sempre que podia. Bom dia, Luke. Eu disse para você me chamar de Larissa. A escola ainda não começou, Larissa disse com um leve sorriso, e Luke assentiu enquanto se sentava ao lado de Natasha. Natasha já havia preparado e deixado o café da manhã de Luke pronto na mesa. O que os traz aqui? Perguntou Luke, começando a comer. Normalmente Larissa os visita uma vez por semana, mas ainda não faz uma semana desde a última visita. 2 coisas. Primeiro, aqui está o uniforme Nevermore. 7 conjuntos com suas medidas exatas, disse Larissa, colocando na parte livre da mesa uma bolsa cheia. Tantos assim? Perguntou Luke com uma sobrancelha levantada. Sim, um para cada dia da semana, respondeu Natasha, já que havia encomendado muitos pares de uniformes. Ok, obrigada, disse Luke sem pensar muito mais. Natasha era assim. Um dia, grandes quantidades de roupas chegaram na casa, todas de marca, Nike, Adidas, etc. Todas com as medidas exatas de Luke. Até tênis. De um dia para o outro, ele tinha seu armário cheio de roupas novas. Ele perguntou a Natasha como ela sabia suas medidas. Ela respondeu que as tirava enquanto ele dormia. Luke teve arrepios, e enquanto ele dormia como um anjo, ela entrou furtivamente em seu quarto e começou a medi-lo sem que ele percebesse. Ele deixou o assunto de lado. Ele sabia que era inútil discutir com ela. Segundo e mais importante tópico. Este, disse Larissa com um sorriso, colocando na frente de Luke um objeto embrulhado em papel de presente. Luke, com curiosidade e surpresa, rasgou o papel. De fato,
Era o que ele pensava. Tão rápido? Perguntou Luke animadamente enquanto olhava para o livro em suas mãos. Era sobre seu primeiro livro neste mundo, Carrie. Embora ele tivesse roubado a ideia descaradamente, já que Stephen King não existia neste mundo, ele decidiu trazer suas grandes obras para este mundo. Por um lado, porque ele é um fã, tais obras devem ser trazidas à luz. E por outro lado, pelo dinheiro, obviamente. Graças ao treinamento de Edgar com a aura azul, ele conseguiu com sua memória fotográfica voltar para quando estava lendo o trabalho de Stephen. Foi difícil. Ele precisou de mais de 15 dias de treinamento. Então escrever o livro foi fácil. Foi como copiar uma tarefa. Ele estava pensando em enviar seu manuscrito para várias editoras, mas achou que seria muito difícil para elas aceitarem, já que é o trabalho de uma adolescente de 14 anos. Então ele pediu ajuda a Larissa, que prontamente concordou e atuou como sua agente literária. Larissa tinha muitos contatos e era uma mulher muito capaz. Ela amava literatura e era fã de Edgar Allan Poe. Quando leu Carrie, ela ficou fascinada. No começo, ela não tinha muita fé no trabalho de Luke, mesmo ele tendo o sobrenome Poe. Mas ela estava errada e gostava de Carrie. No entanto, no final, foi uma tragédia de um pária assassinando mais de 400 normies. Larissa sozinha pensava em Carrie como uma pária, embora ela não seja chamada assim no livro. Ela achava que Luke foi inspirado pela comunidade de párias e normies e sua antiga vida escolar. A primeira a ler o manuscrito foi Natasha, uma pessoa viva. Edgar leu primeiro, enquanto Luke estava escrevendo, e ela também amava Carrie. O que ela mais gostou foi da carnificina que Carrie causou, e ela gostaria que ela matasse todo mundo e que Carrie tivesse sobrevivido. Edgar leu a história enquanto Luke a digitava em seu MacBook. Ele também gostou da história e ficou muito surpreso com as habilidades de escrita de Luke. Não só a ideia era atraente, ele ficou surpreso com o diálogo, as descrições e como ele montou o romance em si tão perfeitamente. Sim, a Imperium Publishing ficou encantada com o livro. Eles querem publicá-lo o mais rápido possível, disse Larissa com um sorriso. A família Poe teria novamente um escritor talentoso que poderia estar no mesmo nível de Edgar Allan Poe. Luke, tomando seu chá, quase engasgou. Tão rápido, ele disse, fazendo a mesma pergunta de antes. Os editores geralmente levam várias semanas ou meses para responder e sempre o rejeitam. Ele subestimou as habilidades de agente literária de Larissa. Sim, eles já me enviaram uma cópia do contrato de publicação. É a melhor oferta que consegui e é muito boa considerando que é seu primeiro livro e você tem 14 anos. Respondeu Larissa, olhando para Luke estranhamente. Muitos escritores lutaram a vida inteira para lançar um livro, e Luke fez isso com seu primeiro livro e uma idade ridícula. Se esses escritores percebessem isso, teriam um derrame ou algo assim. Larissa pegou o contrato e começou a explicar para Luke. Natasha não disse nada. Ela sabia que Larissa não queria tirar vantagem de Luke. Afinal, ela era a melhor amiga de Sophie, e tinha muito dinheiro para querer tirar vantagem. Capítulo 14 Mídias sociais. Depois de 1h30, Larissa foi embora. Em 3 dias, Luke deveria se encontrar com uma pessoa que viria a Jericho para assinar o contrato. Natasha também assinaria, pois ela é sua tutora legal. Parece que em dias você se tornará um escritor. O mais novo da família Poe. Seus pais ficariam orgulhosos, disse Natasha com um sorriso. É, disse Luke com uma careta quase invisível. Ele não sentiu nenhuma realização por escrever Carrie. Ele a havia roubado. Ele até sentiu um pouco de culpa. O que aconteceu com Stephen King neste mundo? Talvez ele tenha sido morto por párias ou algo assim. Já passa das 11 horas agora e seu treinamento psíquico começa. Eu fui bem tolerante e deixei você dormir mais um pouco, Natasha comentou enquanto olhava para o relógio. Indulgente você? Pensou Luke em aborrecimento. Ele apenas assentiu e foi para seu quarto para continuar seu treinamento psíquico. 3 dias se passaram, e Luke se encontrou com a pessoa da editora para assinar seu contrato e discutir os detalhes finais de seu livro. Luke já tinha avançado muito trabalho e já tinha uma capa que era original de Carrie. Ele desenhou um esboço claro, e então um profissional o melhoraria. O editor gostou da capa e ficou surpreso com a habilidade de Luke para desenhar, embora não fosse tão boa quanto sua escrita. Natasha, graças à sua atratividade, uma arma que ela sabe usar muito bem, conseguiu aumentar a porcentagem de royalties que Luke receberia. Essa é a porcentagem da renda gerada pelas vendas do livro. Ela é paga trimestralmente e normalmente um autor estreante recebe 8%. Graças a Natasha ele conseguiu 12%. Ela era realmente confiável. 4% a mais foi um ótimo negócio. Assim que o contrato foi assinado, Luke recebeu um suculento adiantamento de $5.000. A editora tinha grandes esperanças em Carrie e eles estavam apostando alto em Luke. Ele nunca teve tanto dinheiro na vida. Embora eles tenham dado para Natasha, já que ela era sua guardiã legal, mas ela entregou para Luke sem se importar muito. Agora só faltava esperar cerca de 1 mês para que a editora produzisse e imprimisse o livro. Eles já tinham um modelo pronto. Era o que Larissa tinha dado a Luke antes, então não demoraria muito para que Carrie fosse lançada. Nevermore estava a 1 mês de distância, então seu livro será publicado por volta dessa época. Um pouco mais tarde, pois eles terão que fazer a campanha promocional do livro.
O verão de Luke continuou sem muitas mudanças. Em Jericho ele não tinha amigos, então não saía muito. Além disso, ele tinha que ter cuidado caso fosse atacado pelos psicopatas Selman. Então ele não era muito bom em sair muito, mesmo assim, não havia sinal de inimigos. Ele continuou com sua rotina psíquica sendo ensinado por Edgar. Então ele teve sua rotina de treinamento físico com Natasha, que era implacável e sempre terminava com os músculos doloridos e todo suado. Um dia, ele teve que se encontrar com um funcionário da editora para falar sobre Carrie. Eles se encontraram no DV Atervane. Este era o principal café de Jericho e onde Tyler, o raid invisível da série de Wednesday, trabalhava meio período. Luke, graças à sua memória fotográfica, conseguiu relembrar com precisão todo o enredo de quarta-feira, então ele já se lembrava do nome do garoto raid. No entanto, Tyler ainda não trabalha aqui. Ele provavelmente tem a idade de Luke e ainda não tem idade legal para trabalhar meio período. No mínimo, você tem que ter 16 anos. Você quer que eu configure as mídias sociais? Perguntou Luke, olhando para o homem de meia-idade responsável pela editora. O nome dele era Josh. Ele tinha uma grande linha fina de cabelo, óculos quadrados e uma barba por fazer. Sim. Será fundamental para promover o livro. O essencial é que você crie um perfil no Instagram e no TikTok. As redes sociais da editora promoverão o livro e farão com que o público vá até suas redes sociais. Será muito chamativo graças ao seu sobrenome. O sucessor de Paul. O horror está voltando para a família, Josh respondeu entusiasmado. Ele já podia sentir o gosto do sucesso de Carrie. Além do fato de que o livro era muito bom, a pessoa que o escreveu tinha o sobrenome Paul, e todo mundo conhecia esse sobrenome no mundo literário. A melhor parte era que Luke era realmente parente de Edgar Allan Poe. Isso tornará a promoção e a venda do livro muito mais bem-sucedidas. Tudo bem, disse Luke sem muito entusiasmo. Ele não usava mídia social e também não gostava. Depois que você criá-los, carregue algumas selfies sorrindo. Tenho certeza de que você atrairá um público feminino da sua idade, disse Josh com um sorriso. Selfie sorrindo, pensou Luke, colocando uma expressão nada feliz. Isso seria Normie e ele não gostou nem um pouco da ideia. Natasha, vendo a expressão de Luke, segurou o riso. Você deveria tirar algumas fotos suas. Tenho certeza de que terá muitos fãs, disse Natasha, provocando Luke. Eu sou um escritor, não um ídolo, Luke pensou com uma carranca. Mas ele nem era um escritor. Não é bem assim. Se você sempre tiver uma carranca no rosto, vai envelhecer mais rápido. Sorria um pouco. Será uma parte importante para aumentar as vendas de livros. Com isso, você terá uma base de fãs e leitores leais que começarão a segui-lo. Não será seu único livro, será? Perguntou Josh. O editor de Josh queria continuar trabalhando com Luke. Sua carreira de escritor estava apenas começando, e eles tinham grande fé de que ele cresceria e ficaria cada vez melhor. Eu farei isso, disse Luke. Se tirar algumas selfies aumentaria o dinheiro que ele ganharia no futuro, ele não se importaria em deixar seu orgulho para trás e criar mídias sociais como um normie. Com essa reunião, a promoção do livro de Luke começou. Ele criou sua mídia social e postou algumas fotos de si mesmo, embora não sorrisse. Ele era um escritor de terror. Seu tataravô nunca foi visto sorrindo em suas fotos, e ele planejou replicar isso. Graças à promoção da editora, ele conseguiu muitos seguidores. A promoção começou antes do lançamento do livro, que estava a poucos dias de ter todas as cópias impressas necessárias para seu lançamento. Para gerar expectativa. Durante o período promocional antes do lançamento do livro, Luke conseguiu 10.000 seguidores no Instagram. Ele nunca pensou que chegaria o dia em que teria tantos seguidores. Suas fotos tiveram milhares de curtidas e muitos comentários. Qual é a sensação de ser um pouco famosa? Perguntou Natasha enquanto comia ao lado de Luke. Não é grande coisa também. Algumas pessoas têm milhões de seguidores, respondeu Luke. Ele só estava fazendo isso para que seu livro vendesse mais. Ele não se importava com fama. Não é perigoso? Quero dizer, agora meus inimigos poderão ver que tenho mídia social, Luke perguntou, olhando para Natasha. Ele ficou surpreso que ela tivesse concordado em se tornar algum tipo de figura pública. É a mesma coisa, contanto que você não seja um idiota e poste sua localização em status ou fotos. Nada acontece. Basta enviar selfies sorridentes, respondeu Natasha. Eu não posto selfies sorridentes, rosnou Luke. De qualquer forma, estou surpresa que aqueles bastardos Selma não tenham feito nada até agora. Eles já deveriam estar cientes, já que você se inscreveu para Nevermore há muitos dias, disse Natasha com uma carranca. Talvez os demônios os tenham comido, disse Luke com um leve sorriso. Espero que não. Quero matá-los com minhas próprias mãos, disse Natasha furiosa e com grande intenção assassina. Luke olhou para ela estranhamente, porque sua empregada e seu tataravô eram tão psicopatas. Cidade de Grendale. Entre colinas cobertas de árvores e cercada por um rio sinuoso estava Grendale, uma pequena cidade nos Estados Unidos com menos de 10.000 habitantes. Em uma parte mais isolada da cidade, havia uma funerária com fachada de pedra escura e janelas de vidro manchadas, cercada por árvores altas com uma aparência sombria que faz com que sempre haja uma névoa permanente no local. Perto da casa funerária há um cemitério com lápides cobertas de musgo. Estátuas destruídas de anjos com rostos sofridos observam o lugar com seus olhos frios e vazios. Ao lado da casa funerária fica uma mansão.
Com telhados pontiagudos e torres elevando-se em direção ao céu, a mansão se destaca como monumento de opulência decadente e escuridão oculta. A pedra acinzentada da mansão é coberta de era retorcida, que serpenteia pelas paredes como dedos ossudos tentando agarrar os desavisados. Dentro da mansão, em um dos vários cômodos, uma conversa acontecia. O cômodo era grande e ostentoso. Uma poltrona de pelúcia estava perto de uma lareira que queimava, embora fosse verão. Uma silhueta observava o fogo queimar. Atrás dele estava uma adolescente. Você vai viajar para Jericho amanhã? Perguntou a silhueta. Seu tom de voz era grosso e rouco. Sim, tenho tudo pronto, respondeu a moça respeitosamente. Ela não conseguia observar o rosto do homem, pois o encosto da poltrona o cobria. Você tem uma missão. Você terá a grande honra de acabar com o rancor da nossa família de uma vez por todas, disse o homem com emoções confusas. Eu farei isso. Não acho que será muito difícil. Aquele garoto viveu a vida toda cercado por normies. Vai ser moleza, disse a garota com um sorriso despreocupado e sem sentir muita pressão. Não seja confiante demais. Não subestime o Paul. Mesmo que seja o último na Terra, você deve terminá-lo o mais rápido possível. Você terá um prazo de 1 ano, disse o homem. 1 ano. Vou ter que ficar naquela academia pró-normies por 1 ano inteiro? A garota perguntou choramingando. Você vai. Você não tem escolha. Se você assassinar uma pessoa e depois deixar a escola, você será um suspeito, respondeu o homem em um tom forte. Não vou deixar que me peguem, disse a menina. Já está decidido. Você ficará lá o ano todo, disse o homem sem dar mais espaço para discussão. Tudo bem, a garota resmungou baixinho. Você pode ir agora, disse o homem, e a garota saiu resmungando baixinho. As crianças de hoje em dia, pensou o homem balançando a cabeça enquanto tomava um gole de um copo com um líquido espesso e avermelhado. Capítulo 15 Início das aulas parte 1. Segunda-feira chegou. O que significava o início das aulas? Luke acordou mais cedo do que o normal. Ele se sentou na cama e olhou para a mochila que havia feito na noite anterior. O verão passou tão rápido, pensou Luke com uma careta e rosto sonolento. Ele não queria ir para a escola. Qualquer alma otaku que transmigrasse ficaria feliz em frequentar Nevermore, mas ele não estava. Ele já odiava a escola. Acordar cedo, assistir aulas que você não gosta, montanhas de dever de casa e muitas outras coisas irritantes. Essa é uma escola normal. Nevermore era pior do que uma escola normal porque era um internato. Você não ia para casa até as férias. Você tinha que viver lá por meses. Você tinha que dividir um quarto com uma pessoa com quem não se daria bem, embora isso não incomodasse muito Luke. Afinal, ele vivia em um orfanato com dezenas de crianças irritantes. Você não parece muito feliz em começar a escola, disse Edgar, saindo da coleira. Claro que não. Quem diabos gosta de escola? Perguntou Luke, levantando-se e começando a vestir seu uniforme do Nevermore. Para sua mãe. No começo, ela sempre pareceu tão entusiasmada, Edgar respondeu, e Luke fez uma careta. Ele mal tinha lembranças de sua mãe neste mundo. Em sua vida anterior, seus pais mal estavam em casa. Eles lhe davam dinheiro para comprar o que quisesse, e estavam sempre trabalhando, então ele nunca teve muito vínculo familiar. No entanto, sua mãe nesta vida deu a vida para protegê-lo. Se não fosse por ela e seu pai, ele teria morrido. Então, ele sentiu empatia por ela e ódio pelos culpados de seu assassinato. Ele saiu do quarto e sentou-se à mesa. O café da manhã já estava pronto. Natasha sentou-se tomando café enquanto checava o celular. Não vou mais comer esses deliciosos cafés da manhã, pensou Luke com pesar. Ele teve que admitir que Natasha era uma cozinheira especialista. Além disso, ela cozinha seus pratos favoritos para ele. Por que essa cara? Perguntou Natasha, olhando para Luke. O estranho era que sua boca não se movia. Seus lábios ainda estavam fechados. Luke levantou os olhos do seu delicioso café da manhã e olhou para Natasha. Ele tinha ouvido claramente o que Natasha perguntou, embora Natasha não falasse. Essa era a telepatia que ele tinha desenvolvido ao longo do tempo. Ele nunca pensou que poderia se comunicar através de sua mente com outra pessoa. Tudo o que ele tinha que fazer era criar um link mental com a pessoa que não tinha telepatia para que essa pessoa pudesse falar com ele sempre que essa pessoa quisesse. O link é limitado pelas habilidades telepáticas do conjurador. Atualmente, Luke só pode conversar telepaticamente com uma pessoa que esteja a 3 quilômetros dele. Essa é uma distância mais do que suficiente para uma pessoa na mesma sala e é o resultado de seu treinamento. Tanto Edgar quanto Natasha não conseguiam acreditar o quão rápido ele estava progredindo. Outra coisa a ter em mente é que o link tem um certo tempo de vida. Se ele não for renovado, o telepata deve criar outro link para continuar conectado e poder conversar pela mente. O tempo atual de Luke era de 20 dias. Depois disso, ele deve ver Natasha e recriar um link mental para que eles possam continuar a conversar telepaticamente. Segundo Edgar, a mãe de Luke poderia criar um vínculo com uma vida útil de alguns anos e uma distância de 500 quilômetros. As habilidades da Aura Azul não se limitavam apenas à comunicação mental. Havia também memória fotográfica e muitas outras habilidades úteis e poderosas. Eu tenho que ir para Nevermore? Se nos separarmos será mais perigoso, e Luke disse sem mover os lábios. Como ele dominava essa habilidade, eles conversaram dessa forma com Natasha para praticar. Você deve ir. A essa altura eles devem estar cientes de que você está em Jericho. Se você não entrar em Nevermore e ficar aqui, eles não ficarão parados. Será perigoso. Seu pai estava seguro em seu tempo em Nevermore, Natasha respondeu enquanto comia.
Graças à telepatia, ela podia comer e conversar ao mesmo tempo. Por outro lado, é importante que você consiga o link para uma distância de 15 quilômetros. Quanto ao tempo, posso fazer visitas regulares com a ajuda de Larissa para reabastecê-lo, disse Natasha. Sim, disse Luke sem tanto encorajamento. Ele sabia que não tinha escolha a não ser ir à escola. Quanto aos 15 quilômetros, eles precisavam porque era a distância de Jericho e da Nevermore Academy. Se Luke conseguisse o link deles a essa distância, eles poderiam se comunicar com Natasha enquanto ele estivesse em Nevermore. Dessa forma, eles podem conversar a qualquer momento e instantaneamente se algo perigoso acontecer. Muito mais eficaz do que um celular. Em tão pouco tempo de treinamento você já atingiu uma distância de 3 quilômetros e uma vida útil de 20 dias. Você tem um grande talento, a Natasha disse com sinceridade e surpresa. Natasha considerava Sophie como sua irmã mais velha, mãe de Luke, embora elas não tivessem um vínculo de sangue. Então ela conhecia habilidades telepáticas muito bem. Sophie era uma telepata muito talentosa e não era tão talentosa quanto Luke era na idade dela. Além disso, Luke não treinou apenas sua aura azul. Ele também possuía uma aura amarela e passou um tempo treinando para essa aura. Então, ele dedicou menos tempo comparado a uma pessoa que pode se dedicar a treinar a única aura que possui. Outra coisa a se notar é que Luke começou a treinar suas habilidades telepáticas em uma idade avançada, pois viveu por 13 anos em um orfanato normie. Sophie, por outro lado, treinou sua aura azul desde uma idade mais precoce. Eu sei, Luke disse presunçosamente. Seu talento na aura amarela era maior, embora isso fosse porque ele a despertou muito antes e a usou com mais regularidade. E com essa atitude você não vai conseguir amigos, disse Natasha. Ela havia notado que Luke era estranho, embora pensar nisso de um pária fosse estranho por si só, e ainda mais se ele fosse um membro da família Paul. No entanto, Luke tinha 14 anos e era estranho até mesmo para os padrões de um pária adolescente. E eu não preciso deles, Luke disse com uma careta e continuou a comer seu café da manhã em silêncio. O único amigo que ele já teve neste mundo traiu e por causa dele, ele foi expulso da escola normie. Depois do café da manhã, Natasha chamou um táxi, eles carregaram as malas e seguiram para a Nevermore Academy. O taxista parecia um pouco assustado em levá-los para a Nevermore Academy. Parecia que ainda havia preconceito dos normies em relação aos párias ou melhor, esquisitos da sociedade. Com um bom pagamento tudo estava arranjado, e ele decidiu aceitar a viagem. O passeio durou cerca de 15 minutos. Novamente, ele pôde ver a arquitetura gótica e imponente da academia. Só que dessa vez havia um grande número de pessoas, diferente da primeira vez que estava vazia. A porta estava aberta e os alunos estavam entrando com seus pais ou amigos. Lembre-se de treinar. Eu vou investigar aqueles bastardos Selman, Natasha disse através do link mental. Luke assentiu enquanto saía do táxi com sua bagagem. Depois de se despedir brevemente, Natasha retornou a Jericho no mesmo táxi. Luke olhou para o mar de pessoas e estudantes entrando na academia com uma leve carranca nas mãos, ele segurava sua bagagem. Diferente dos meninos e meninas que entravam com seus pais, ele estava sozinho, embora isso não fosse o que o incomodava. É realmente emocionante. Vamos, Andy. Talvez você consiga uma namorada ou algo assim, Edgar comentou em tom de zombaria. Luke resmungou e começou a andar em direção à grande entrada da Nevermore Academy. Ele ainda não conseguia conversar telepaticamente com Edgar. Como ele era um fantasma, o grau de dificuldade era maior. Como eles funcionam de forma diferente de um humano, ou algo assim, Edgar explicou a ele. Ele podia observar um grande número de estudantes. Ao contrário dele, a maioria deles tinha rostos expectantes, sorrindo e esperando para começar uma nova etapa em suas vidas. Por que todos eles parecem tão normies? Luke pensou, andando por aí e observando os alunos. Mesmo fisicamente não havia muita diferença dos normies. Apenas os párias sem rosto eram diferentes. Eles não têm características em seus rostos. Ou seja, eles não possuem bocas, narizes e olhos. No entanto, em seus rostos, você pode discernir o formato onde os olhos, a boca e o nariz deveriam estar. Eles não têm um rosto plano. Qual diabos é a vantagem deles? Eu prefiro ser um normie, Luke pensou com desgosto, olhando para um grupo de 3 estudantes sem rosto. Talvez eles tenham alguma habilidade secreta ou algo assim. Enquanto observava descaradamente os sem rosto que estavam alheios, Luke ouviu uma voz perto dele. Você é Luke Paul? Perguntou o tom de voz que pertencia a uma menina. Sim, não posso estar errada. Eu sigo você no Instagram, acrescentou a garota em um tom alto e entusiasmado. Luke virou a cabeça e viu uma garota com cabelos loiros e olhos azuis. O cabelo dela tem mechas azuis e mechas rosas nas pontas. Ela tem sardas claras e unhas de cores diferentes. Ela está usando o uniforme tradicional Nevermore e é do mesmo ano que Luke. Enid, pensou Luke com surpresa. Ele nunca pensou que conheceria um dos personagens principais de Wednesday tão rápido. Mais surpreendente foi que ele não teve que fazer nada. Enid estava olhando para Luke com um grande sorriso e uma aura alegre que parecia envolvê-la em um escudo de luz. Completamente diferente da aura e do rosto hostil de Luke. Sou eu, Luke respondeu depois de alguns segundos. Enid era mais fofa do que as memórias que ele tinha, e ele tinha memória fotográfica. Eu sabia. Espere um minuto, disse Enid enquanto começava a vasculhar sua mochila. Depois de alguns segundos, ela tirou um livro que Luke reconheceu muito bem, Carrie. Ela já tem Carrie?
pensou Luke surpreso. O editor tinha se esforçado muito e trouxe Carrie para a publicação. Na semana passada foi publicado. Luke teve que ir à maior livraria de Jericho para promover o livro e dar autógrafos, mesmo que ele não estivesse realmente ansioso por isso. Em apenas uma semana desde que Carrie foi publicado, a popularidade de Luke nas redes sociais aumentou muito, chegando a 25 mil seguidores no Instagram. Posso pegar um autógrafo? Sou uma das suas primeiras fãs. Não pude comparecer à primeira sessão de autógrafos porque moro em São Francisco, disse Enid se justificando. Minha fã? Pensou Luke com um olhar estranho no rosto. Se ele pensasse em pessoas que gostam do livro, Carrie, ele não pensaria que Enid era uma delas. Sua aura feliz não combinava com a literatura de terror de Stephen King ou bem, com sua literatura de terror. Claro, Luke respondeu, pegando o livro e a caneta que Enid lhe dera. A vergonha que ele sentia por autografar um livro que ele plagiou estava ficando cada vez mais distante. Quanto mais livros ele autografava, menos vergonha ele sentia. Desculpe, Stephen. Se você quer vingança, estou pronto para enfrentar seu fantasma vingador, pensou Luke, terminando de assinar e devolvendo o livro para Enid. Obrigada, disse Enid, olhando para a assinatura com um grande sorriso e olhos brilhantes. De nada, respondeu Luke, olhando ao redor. Ele notou que muitas pessoas estavam apontando e sussurrando umas para as outras enquanto o observavam. Isso não é bom, pensou Luke enquanto começava a fugir do lugar. Ele não gostava de ser o centro das atenções. Sua missão de fuga falhou. Uma garota e um garoto pararam seu passo e fizeram a mesma pergunta que Enid. Então eles tiraram 2 cópias de Carrie e ele teve que autografá-las. Ele queria escapar novamente, mas cada vez mais pessoas saíam pedindo autógrafos e até fotos. Luke começou a ficar com a pele pálida. Ele não gostava de ser cercado e fechado por pessoas que não conhecia. Foi uma má ideia publicar Carrie em uma escola de párias quando seu sobrenome é Poe, um dos sobrenomes mais conhecidos no mundo dos párias, se não o mais conhecido e popular. Perto demais, pensou Luke nervosamente observando 3 estudantes sem rosto se aproximarem dele. Atrás dele, um bando de estudantes que pareciam vampiros por sua pele pálida e óculos escuros. Não havia espaço para escapar. Ele estava cercado por todos os lados, e todos eles já tinham o livro de Carrie em suas mãos. Como diabos eles o compraram tão rápido? Em um momento ele sentiu alguém agarrá-lo pelo pulso e começou a correr, então não teve escolha a não ser seguir a pessoa. Capítulo 16 Início das aulas parte 2. Enquanto corria, ele desviava dos estudantes enquanto era guiado pela pessoa que o salvou. Eles viraram várias esquinas e chegaram a um lugar quase vazio. Sente-se, disse a pessoa que ajudou Luke a escapar. Luke, que tinha suor frio no rosto, sentou-se no banco. Ele sentiu seu pulso acelerar. Ele não era bom com multidões ao seu redor. Em sua vida anterior, ele era um otaku que mal saía de casa. Droga, que fraqueza patética, Luke pensou com o senho franzido. Depois de alguns segundos, ele recuperou a compostura e olhou para cima. A pessoa que o estava ajudando a escapar era Enid, que o olhava preocupada. Você está bem? Perguntou Enid se aproximando de Luke. Sim, respondeu Luke seca e levemente, empurrando Enid para longe dele. Sério? Seu rosto está pálido. Deveríamos ir para a enfermaria, disse Enid preocupada. Não, estou bem, embora eu estaria melhor se não fosse por você gritando e chamando a atenção de todos, Luke disse com uma careta. Se não fosse por Enid, isso teria passado despercebido. Eu sinto muito, disse Enid se desculpando, olhando para o chão. Luke não conseguia acreditar. Uma pessoa normal o teria mandado para o inferno em vez de se desculpar. Agora ele se sentia um pouco culpado, algo que raramente acontecia com ele. Aqui, disse Enid, tirando um lenço de um dos bolsos. Luke pegou o lenço enquanto olhava para Enid como se ela fosse uma alienígena. Ele podia dizer que a atitude gentil de Enid era real. Não era falsa como a da maioria das pessoas. Luke começou a enxugar o suor com o lenço. Enid sentou-se ao lado dele enquanto o olhava pelo canto do olho. Obrigado, disse Luke depois de alguns segundos e com grande dificuldade. É só um lenço, disse Enid. Não por isso. Por me ajudar a sair de lá, esclareceu Luke. Uma expressão brilhante retornou ao rosto de Enid. De nada, embora você esteja certa. Se eu não tivesse feito tanto barulho, você não estaria naquela situação, disse Enid, retornando ao seu humor alegre e radiante. Bem, com o lenço estamos quites. Eu te devolvo depois, disse Luke enquanto o lenço estava coberto de suor. Não se incomode, eu vou limpar, disse Enid, estendendo a mão para Luke devolver o lenço. Não, está suado, e você me deu limpo. Eu limpo depois e depois te devolvo, disse Luke sem dar o lenço a ela. Não, eu vou limpar. Devolva para mim, disse Enid enquanto começava a lutar com Luke para tirar o lenço dele. Seria rude devolvê-lo com suor, disse Luke, tentando se forçar para que Enid não o batesse. Está tudo bem. Não me importo com o suor. Vou limpá-lo, disse Enid teimosamente enquanto a luta continuava. Enid venceu após alguns segundos de luta. Sua força era monstruosa. Luke não conseguiu competir com ela, então ele acabou perdendo o lenço das mãos dela. A força dela não é brincadeira, pensou Luke surpreso enquanto Enid guardava o lenço com um sorriso, como se nada tivesse acontecido. Como você tem tanta força? Perguntou Luke mesmo já sabendo a resposta. Eu sou um lobisomem. Bem, melhor dizendo, uma loba, disse Enid, colocando um dedo no queixo, pois o final era confuso. Ela já tem força superior sem precisar se transformar, pensou Luke. Não era estranho que um lobisomem ou uma lobisomem tivesse um corpo superior em termos de força física.
Qual é seu nome? Perguntou Luke, mesmo sabendo até agora ele não perguntou a ela e seria estranho se de repente ele soubesse o nome dela. Que falta de noção da minha parte não me apresentar, disse Enid, levando a mão à cabeça. Eu sou Enid Sinclair. Estou começando o 9º ano este ano. Prazer em conhecê-la, acrescentou Enid com um grande sorriso e estendendo a mão. Então ela tem a minha idade, pensou Luke. O que significa que o Wednesday também tem a mesma idade que ele. O que leva ao cânone começar em 2 anos e meio. Luke Paul. Também está no 9º ano, disse Luke, aceitando o aperto de mão de Enid. Não vai demorar muito para a cerimônia de entrada, pensou Luke, olhando as horas no celular. Devemos ir. A cerimônia será no pátio central, comentou Enid, olhando as horas no celular de Luke, que assentiu levemente e se levantou de seu assento. Luke não conhecia Nevermore. Enid, por outro lado, parecia conhecer a escola melhor do que ele. Então serviria tê-la como guia. Embora fosse uma caminhada curta, Enid parecia um papagaio. Ela continuou falando e fazendo perguntas a Luke. Era a primeira vez que ele conhecia alguém tão alegre e entusiasmado. Era exaustivo. Ela conversou muito com ele sobre Carrie, dando a opinião dela e perguntando sobre muitas perguntas que ela tinha. Eles chegaram ao pátio central que tinha bastante grama na área aberta e uma grande árvore. Era cercado pelos prédios da escola. Havia um grande arranjo de cadeiras dobráveis para os alunos se sentarem. A maioria dos assentos estava ocupada. Luke e Enid sentaram-se nas fileiras de trás, um ao lado do outro. Felizmente ninguém mais os reconheceu. No palco que eles tinham montado para esta ocasião, veio a diretora Larissa, que como sempre estava vestida apropriada e profissionalmente. Bem-vindos à Nevermore Academy, aos novos alunos. Bem-vindos de volta aos alunos que passaram de ano. Começou Larissa com seu discurso. 2 semanas se passaram desde que Luke começou as aulas na Nevermore Academy. As coisas se acalmaram em comparação ao começo. Especialmente a atenção que ele estava recebendo. Ele era famoso e popular por 2 motivos. Por um lado, por causa de Carrie, que foi um sucesso estrondoso, ou pelo menos foi o que seu editor disse. Por outro lado, por causa de seu sobrenome, Paul, um sobrenome muito famoso na Nevermore Academy. Seu tataravô Edgar Allan Poe foi um ex-aluno da Nevermore Academy. Ele tem uma estátua, e a competição anual mais importante da Nevermore leva seu nome, The Paul Cup. Seu tataravô é sem dúvida o ex-aluno mais famoso da história da academia. Então, ter o sobrenome Paul lhe deu muita notoriedade e popularidade que Luke odeia. Os primeiros dias foram muito irritantes para Luke. Muitas pessoas se aproximaram dele por causa de seu sobrenome Paul e seu sucesso com Carrie, mas graças à sua cara de poucos amigos e que ele respondia sarcasticamente, debochando ou desinteressadamente, sua popularidade acabou. Um ótimo disco. Ele afugentou todas as moscas irritantes em 2 semanas. Ele retomou sua vida solitária e tranquila. A única pessoa que continuou a incomodá-lo foi Enid. Aquela garota não desistia. Ela não desistiu de Wednesday, que era mais rude e tinha menos paciência que Luke, então não foi nada estranho. Outra pessoa com quem ele continuou conversando foi Xavier Thorpe, um dos personagens principais da série. Ele é um médium assim como Luke e seu pai é um médium muito famoso. Ele é parente de Xavier porque eles dividem o mesmo quarto. Nevermore contém 4 quartos. Luke está no Ravenloft Hall, que tem vários cômodos e uma sala comum. Com Xavier, ele divide um quarto. Seu quarto é espaçoso. As paredes são cobertas com tapeçarias escuras, 2 armários, 2 mesas de cabeceira e 2 camas de dossel cobertas com lençóis de seda preta e colchas bordadas com motivos de corvos. Uma janela alta deixa entrar uma luz fraca, que filtra através de pesadas cortinas de veludo preto. Cada uma tem uma escrivaninha de madeira entalhada no canto da sala, onde Luke apoia seu MacBook, livros e assim por diante. Ao contrário de Luke, que é antissocial e apático, Xavier é popular com seus colegas de classe, embora de uma forma diferente do normie padrão. Para Luke, Xavier parece um artista ousado. Os assuntos em Nevermore eram variados. Havia assuntos para todo tipo de pária, como Verevol Reproduction se concentra na biologia e anatomia dos lobisomens, bem como no controle da transformação e no gerenciamento da lua cheia. Anatomia das górgonas, estudo da anatomia e das habilidades especiais das górgonas, incluindo o controle de sua capacidade de transformar os outros em pedra com o olhar. Estudo sobre sangue e vida noturna. Esta disciplina se concentra na biologia, na história e na cultura dos vampiros, bem como no domínio das habilidades dos vampiros e como elas se desenvolverão. Poderes psíquicos, disciplina focada no estudo e compreensão das habilidades e desenvolvimento psíquico dos alunos. Essas matérias eram divididas em 2 classes. A primeira classe era teórica, que todos os alunos eram obrigados a frequentar. Luke deveria frequentar aulas sobre reprodução de lobisomens, anatomia de górgonas, etc. Não importava que ele não fosse esse tipo de pária. Isso era para aprender sobre os tipos de párias, sua história, características, cultura, comportamentos, etc. Uma vez que a teoria estava terminada, havia a parte prática que era específica. Em reprodução de lobisomem você só poderia participar se fosse um lobisomem, no caso de Luke não, já que não faz sentido praticar quando ele não pode se transformar. Na disciplina Poderes Psíquicos, ele deve cursar disciplinas teóricas e práticas. Além dessas matérias ele tinha mais 3, História Marginal, Esgrima e Ciências Botânicas, que eram universais, não importando que tipo de pária você fosse.
Luke não conseguia acreditar que tinha que frequentar obrigatoriamente a aula de esgrima, mas não teve escolha a não ser fazê-lo. Agora eu tenho aula de botânica, pensou Luke, saindo da aula de História dos Excluídos. As aulas de ciência botânica estavam sendo realizadas na estufa Nevermore. Caminhando em direção à estufa, ele notou alguém tocando seu ombro. Ele se virou e viu Enid que, como sempre, tinha um sorriso e uma aura de alegria ao redor dela. Oi Luke, vamos para a estufa juntos? Perguntou Enid com um sorriso e olhando esperançosa para Luke. Sim, respondeu Luke secamente e começou a andar. Enid sorriu e começou a andar ao lado dele. Seus modos de andar eram diferentes. Luke andava preguiçosamente e com uma expressão cansada. Enid, por outro lado, parecia estar saltitando e tinha muita energia. Luke não entendia por que Enid continuava falando com ele. Sua personalidade maravilhosa já havia afastado várias garotas que tentaram falar com ele nos primeiros dias. Mas Enid não pareceu se importar e continuou falando com ele. As respostas de Luke são breves, relutantes e sem entusiasmo. Ele nunca inicia uma conversa e nunca vai te procurar. Quem iria querer ser amigo de um cara assim? Talvez Enid fosse tão teimosa quanto Xavier e Tyler eram com Wednesday? Luke lembra que na série, Wednesday era apática e desinteressada em Xavier e Tyler, que pareciam simples de cabo a rabo. No entanto, ambos os garotos continuaram tentando se aproximar de Wednesday, mesmo que ela não demonstrasse interesse neles. Também pode ser que Enid queira ser amiga dela porque ela é amiga de todo mundo, algo que Luke consideraria falso e hipócrita, mas com Enid, ele sabe que não é assim, e essa é sua verdadeira natureza. Seja lá o que for, Luke não se importa. É só uma questão de tempo até que Enid pare de tentar se relacionar com ele como todo mundo. Capítulo 17 Uma pequena amostra. Eles chegaram ao conservatório. É uma sala grande com muitas plantas. Há carteiras no centro para os alunos se sentarem e estudarem. Na frente deles há um quadro negro e a carteira do professor que já os esperava. O nome da professora era Marilyn Tornil, e Luke a conhecia muito bem. Ela era antagonista na série Wednesday e uma normie. Seu nome verdadeiro era Laurel Gates. Ela fingiu sua morte para mudar sua identidade e completar a missão de Crackstone, que era eliminar os rejeitados. Marilyn tem pele clara, cabelos castanhos longos e ondulados e olhos castanhos. Ela usa um suéter cinza e óculos estilo gatinho. Elimine os rejeitados, que idiota, pensou Luke com desdém, enquanto se sentava em uma cadeira e olhava para o professor, que tinha um rosto gentil e sorridente. Luke pensou que tanto Marilyn quanto Crackstone eram dois idiotas perseguindo um sonho impossível. Eliminar todos os rejeitados era uma missão impossível. Não importa o quanto Crackstone tivesse feito um acordo com demônios e obtido poderes. Na série, Crackstone perde para um pária de 16 anos. Se ele enfrentasse párias adultos com poderes desenvolvidos, ele seria facilmente derrotado. Na melhor das hipóteses, ele poderia matar os alunos de Nevermore que não desenvolveram completamente seus poderes. Isso é o máximo que o poder que ele mostrou na série se mantém. Há até mesmo párias que fizeram acordos com demônios, então eles devem ser mais fortes que a média e serão capazes de derrotar Crackstone com um gemido. Luke não estava planejando enfrentar o professor Normie por enquanto. Até que quarta-feira chegue a Nevermore, o Normie não usará Hyde para assassinar, então nada acontecerá. A professora era uma Normie. Ela não tinha poderes sobrenaturais. Seria muito fácil para Luke matá-la. O problema é encobrir o assassinato. Por esse motivo, Luke está com preguiça de agir no momento. Bom dia a todos, cumprimentou Marilyn com um sorriso e entusiasmo. Antes de passarmos para um tópico mais avançado, vamos revisar o dever de casa que deixei para vocês na última aula, acrescentou Marilyn enquanto abria o livro em sua mesa. Milímetro. Vamos ver, Luke. Você consegue responder a pergunta 1? Perguntou o professor, olhando para Luke. Luke não tinha tirado o livro ou seu caderno. Ele tinha as mãos nos bolsos e estava balançando para frente e para trás em sua cadeira com uma atitude indiferente. Desculpe, professora. Eu esqueci, disse Luke enquanto bocejava e continuava balançando como se não fosse nada. Enid ao lado dele, e todos os outros olharam para ele sem conseguir acreditar o quão falso seu pedido de desculpa soou. Ele claramente não estava arrependido e parecia não dar a mínima para a aula. Ah, disse Marilyn com um leve tique que ninguém percebeu, está tudo bem. Todos nós podemos esquecer o dever de casa de vez em quando, ela acrescentou com um sorriso novamente. HMPH hipócrita, pensou Luke, divertido. Ele sabia que Marilyn odiava párias até a morte, mas por causa da personalidade que ela demonstrou em Nevermore, ela não conseguia demonstrar raiva dele. Ela deve estar fervendo de raiva, pensou Luke, tentando conter o riso. É verdade. Da próxima vez, tentarei lembrar, se possível, disse Luke com um leve sorriso. Se é possível, pensaram Enid e todos os alunos, incapazes de acreditar na expressão severa de Luke. Vamos ver, Bianca, você consegue responder a pergunta 1, disse a professora, passando para outro aluno. Se ela continuasse ouvindo Luke, ela tinha medo que sua fachada desmoronasse. Talvez eu me torne o primeiro pare a ser eliminado da lista deles, pensou Luke curiosamente. Pode ser que eles mandem um raid assassino para ele. Ele não se importa. Vai ser uma boa luta. Ele não sabe se o professor tem controle sobre raid ainda. Bianca começou a ler em seu caderno onde havia feito o dever de casa do dia. Bianca era uma sereia e uma das alunas mais populares de Nevermore em seu ano. Ela é mais alta do que a média para seu gênero e tem pele escura e olhos azuis esverdeados.
Ela tem cabelo escuro e cabeça raspada. Luke pegou seu livro, abriu e colocou-o em cima da cabeça para bloquear sua visão e poder dormir confortavelmente. Como esperado, a aula terminou, e o professor Normie não o puniu e o deixou dormir em paz. Enid ficou encarregada de acordá-lo. Ele colocou o livro na mochila e saiu rapidamente da estufa. Sentiu vontade de fazer xixi. Enid, que estava prestes a dizer algo a ele, ficou parada enquanto Luke saía apressadamente do lugar. Ele nem mesmo agradeceu pelo que a fez acordar. Por que você continua tentando falar com ele? Perguntou uma amiga de Enid que se aproximava dela. Ele é rude, arrogante e presunçoso e consigo pensar em muitos outros adjetivos negativos, ela acrescentou com uma carranca. Ela também tentou conversar com Luke e fazer amizade com ele, mas ele a tratou como se ela fosse uma mosca irritante o tempo todo, então ela desistiu. Isso deixa tudo mais legal, disse uma garota de cabelos castanhos entrando na conversa. Sua amiga olhou para ela de forma estranha, embora ela estivesse certa. Ter o sobrenome Paul lhe subiu à cabeça, disse um garoto baixo com um penteado estilo caneca se aproximando do grupo de garotas. As duas garotas olharam para o garoto com certo desgosto. Não era a primeira vez que ele se intrometia nas conversas delas como se fossem amigos. Talvez Luke sentisse o mesmo, então a raiva delas em relação a ele caiu incrivelmente baixo. Ele morava em um orfanato Normie e acha que é o cara, disse o garoto para colocar lenha na fogueira. Ao contrário das garotas que podiam ver a atitude de Luke como a de um garoto legal e mau, a maioria dos garotos odiava Luke. Não seja rude. Ele publicou um livro de sucesso que você nunca conseguiria escrever e isso estando em um orfanato, disse Enid, defendendo Luke e fazendo cara feia para o garoto. Era raro ver Enid carrancuda e repreendendo uma pessoa. Os dois amigos de Enid concordaram com a cabeça. Luke, se tivesse ouvido o que Enid disse, teria desejado desaparecer da Terra. Ele nem mesmo criou aquele livro. Foi plágio absoluto. Ele preferiria exibir seus poderes ou seu grande sobrenome do que isso. Vamos, disse Enid furiosa, virando-se e saindo da sala. Seus amigos a seguiram e deixaram o garoto sozinho, congelado no lugar. O que ele fez de errado? Eles estavam criticando Luke. Ele simplesmente se juntou a eles e foi repreendido. Na aula de poderes psíquicos, havia cerca de 40 alunos, mas apenas 10 deles eram médios. Os outros estavam lá para estudar a parte teórica. Naquele dia, os outros aprenderam sobre as auras que cada médium pode possuir. Até então, eles tinham estudado apenas um pouco da história dos médiuns, então não tiveram aulas práticas. Antes que a parte teórica terminasse e a aula diminuísse o ritmo, o professor quis fazer uma demonstração para que os alunos não psíquicos pudessem observar as auras dos alunos psíquicos. Não era segredo demonstrar o tipo de aura que você possuía. Afinal, o professor deve ajudá-lo para que você possa treinar essa aura. O primeiro aluno a se apresentar foi Rovan Laszlo. Ele tem olhos castanhos e cabelo castanho curto que ele usa com uma divisão lateral. Ele usa óculos marrons e dourados. Eu sou um vidente com uma aura amarela, disse Rovan, nervoso por estar sendo observado por todos. Tente mover esses livros. Cada um pesa cerca de 5 quilogramas, disse o professor, tirando vários livros de uma prateleira e colocando-os sobre a mesa. Os livros tinham mais de 1000 páginas, uma encadernação particularmente grossa e resistente, e uma capa dura reforçada com couro. Luke foi a primeira vez que viu livros tão pesados. Rovan assentiu e com a ajuda da mão começou a tentar mover os livros. 8 dos 10 livros levantaram e flutuaram até sua cabeça. Ele os segurou por vários minutos até que não conseguiu mais, e eles caíram fazendo um baque na mesa. 40 quilos é uma grande soma, elogiou o professor com um sorriso e batendo palmas. A sala inteira se juntou e aplaudiu. Luke bateu palmas preguiçosamente. Ele não estava surpreso. Seu limite de peso era atualmente 180 quilogramas. Em um estado de raiva, ele conseguiu mover um caminhão de 2 toneladas por um momento. Graças a esse episódio, seu peso máximo aumentou. Antes desse incidente, ele conseguia mover cerca de 100 quilogramas no total. Depois de mover o caminhão, ele aumentou para 150 quilogramas. Durante o treinamento com seu tataravô, ele conseguiu aumentar outros 30 quilogramas para 180 quilogramas. Luke, sua vez. Já que estamos com livros, podemos aproveitar, disse a professora, olhando para Luke, e toda a atenção da turma estava nele. Todos queriam saber quais eram as habilidades de Luke, o último descendente da centenária família Paul. Muitas crianças olhavam para Luke com sorrisos irônicos. Todos tinham ouvido falar que ele morava em um orfanato. Com sorte, ele conseguiria mover 1 ou 2 livros. Luke preguiçosamente se levantou e andou com as mãos nos bolsos até a mesa. Todos sabiam que ele possuía uma aura amarela, como o professor havia perguntado antes. Ele não disse que possuía uma aura azul, pois era melhor guardar 1 ou 2 segredos para si mesmo. 50 quilogramas no total, Luke pensou desdenhosamente, olhando para os livros. Mover as latas de lixo de merda era mais desafiador do que isso. Sem tirar as mãos dos bolsos, os 10 livros começaram a flutuar em questão de segundos. Ele só precisava olhar para eles. Ele não precisava se ajudar com 2 focos como Rovan fez. O professor e todos os outros observavam com olhos arregalados. Os livros começaram a circular Luke, que continuou com um olhar indiferente no rosto. Luke sorriu internamente. Ele deu uma lição aos idiotas que falavam mal dele pelas costas. Ele tinha ouvido alguns comentários depreciativos sobre ele. Agora ele sabia um pouco do seu poder. Luke fez os livros voarem ordenadamente de volta para seus lugares originais na prateleira.
A apresentação havia terminado. Um controle excelente, comentou o professor, recuperando-se do choque. Com essa simples demonstração, ele sabia que o limite de peso de Luke era bem acima de 50 kg. Luke assentiu levemente e voltou para seu assento enquanto era observado pelos rostos surpresos de seus colegas. Um garoto de 14 anos no nível intermediário, pensou o professor, olhando para Luke e passando para o próximo aluno. Capítulo 18. A Hora Azul Céu. O próximo médium a se levantar foi Xavier. Em seus braços, ele carregava um caderno e um lápis preto. Bianca olhou para ele com um sorriso e apoiou o queixo nas mãos. Como você sabe, minha aura é azul celeste, disse Xavier, apoiando seu caderno na mesa e abrindo-o. Aura azul celeste, pensou Luke com os olhos semicerrados. Na explicação inicial que Edgar lhe deu sobre auras, ele não disse nada sobre a aura azul celeste. Mais tarde, ele lhe explicou a existência desse tipo de aura que seria a nona. A aura azul celeste era rara entre os psíquicos, então geralmente não era contada entre as auras principais. Não porque fosse mais fraca, mas por causa de sua raridade. De cada 1000 médiuns, apenas um possuiria uma aura azul celeste. Essa é sua raridade. No entanto, não era tão raro quanto possuir uma aura dupla. A aura azul celeste era associada à expressão artística e à criatividade. Videntes com essa aura canalizam sua energia para suas obras de arte. Seja música, pinturas, desenhos, escrita, etc. Luke lembra que Xavier conseguia dar vida à sua arte. Sem perder mais tempo, Xavier desenhou uma aranha em seu caderno. Em segundos, a aranha ganhou vida e emergiu do papel em forma 3D. Todos ficaram espantados com isso. A aranha estava se movendo. Ela tinha vida, embora parecesse muito frágil. Incrível, elogiou o professor, e toda a sala começou a aplaudir entusiasticamente. Obrigado, disse Xavier com um leve sorriso e voltou ao seu assento. Ele não parece muito forte, mas no futuro, ele saca a garra de Hyde que ganhou vida e o ataca, pensou Luke, respeitando Xavier mais. Ele sabe que Xavier, assim como ele, é uma pessoa que possuirá uma aura dupla. Além disso, ele possui uma estranha aura azul celeste. Graças à sua memória fotográfica, ele se lembrou de que Xavier tinha sonhos precognitivos. Isso é uma aura violeta. Todos sabiam que o pai de Xavier era um famoso psíquico, Vincent Thorpe. A família Thorpe também era uma famosa família marginalizada como os Poe, embora não estivessem nem perto de serem extintos. Sabe-se que o pai de Xavier possui visões psíquicas que vão para a aura violeta. Então Xavier recebeu tanto a aura do pai quanto a da mãe. Esta última deve possuir uma aura azul celeste. Embora a habilidade de aura azul celeste de Xavier não seja muito forte no futuro, ele pode se tornar muito proficiente em diversas situações, incluindo combate. Os estudantes psíquicos continuaram passando. As habilidades deles não eram grande coisa. Eles eram pouco desenvolvidos, muito diferente dos de Luke. Xavier e Rovan eram os melhores, sem contar Luke. Havia uma garota que possuía uma aura verde, mas ela mal conseguia curar um corte inútil e não muito profundo no momento. Eles não são grande coisa, pensou Luke. Antes, quando ele morava no orfanato, ele não tinha um padrão de seus poderes. Ele não sabia se eles eram fortes, fracos ou medianos, mas agora ele sabia. Ele estava acima da média para sua idade e por uma grande margem. Rovan conseguia mover 40 kg, e ele conseguia mover 180 kg. Uma diferença enorme. Pode ser devido a sua alma ter renascido e ficar mais poderosa ou algo assim. Finalmente, Sabrina Jones chamou a professora, e uma menina se levantou e começou a caminhar em direção à mesa central. A garota era de altura média com um físico pequeno. Ela tinha cabelo loiro curto e ondulado, pele clara, olhos verdes brilhantes e uma figura delicada. Ela tinha um sorriso confiante e andava confiantemente até a mesa. Sabrina, assim como Bianca, era uma das garotas mais populares do ano de Luke. Sua aura era um cruzamento entre Bianca e Enid, gentil com todos e orgulhosa. Luke se endireitou do assento e olhou para Sabrina mais seriamente. Mais cedo, a garota havia dito que possuía uma aura laranja, significando manipulação elemental. Uma das auras mais úteis para combate é a próxima amarela. Ele estava curioso sobre qual elemento Sabrina controlaria e em qual escala, embora ele não esperasse muito ver todos os outros. Você pode começar. Tenha cuidado, disse o professor, pois não sabia qual elemento Sabrina usaria. Sabrina assentiu vagamente e abriu a mão. Uma faísca de energia laranja começou a se formar na palma da mão dela, brilhando com um brilho quente. A energia condensou-se em segundos, tomando a forma de uma esfera de fogo dançante e cintilante na mão de Sabrina. A bola de fogo era do tamanho de uma bola de futebol. Todos ficaram boquiabertos com a demonstração de Sabrina enquanto ela olhava para todos com um sorriso confiante. A temperatura na sala havia subido vários graus por causa da bola de fogo. Incrível! Pirocinese elogiou o professor com admiração e suor na testa. Pirocinese é o poder de gerar, controlar e manipular fogo. Luke olhou para a bola de fogo mais seriamente do que antes. Havia um aluno tão talentoso na série Nevermore? Com esse nível de habilidade, ela poderia ter enfrentado Crackstone quando ele voltasse dos mortos ou Hyde. Há vários médiuns que não conseguiram sair na quarta-feira e poderiam ter feito algo contra o velho, pensou Luke. Ou isso ou não posso confiar 100% na série, pensou Luke. Com controle perfeito, a bola de fogo na mão de Sabrina desapareceu, e a temperatura começou a cair. A sala explodiu em aplausos, e Sabrina retornou ao seu assento com um sorriso condescendente. No caminho, ela olhou para Luke, mas ele estava imerso em pensamentos.
Outro aluno em nível intermediário. Há 2 monstros nesta classe, pensou o professor com espanto. Depois da aula de poderes psíquicos, Luke foi para a sala onde a aula de esgrima estava sendo realizada. No vestiário, ele trocou de roupa. Na esgrima, eles usaram uma máscara que protege a cabeça e o rosto de possíveis golpes. Ela é feita de uma malha metálica resistente que permite boa visão e ventilação além de proteção. Uma jaqueta acolchoada que cobre o tronco e os braços do aluno, para absorver impactos e proteger contra estocadas e cortes durante o combate. Luvas e calças são feitas de um material resistente. Reúnam-se, todos. Já terminamos de aprender as posições e movimentos básicos. Hoje teremos uma luta de treino. Peguem suas espadas e escolham um parceiro, disse o professor Vlad, um homem elegante com cabelos castanhos curtos e olhos claros. As espadas de esgrima que eles usam para praticar são projetadas para serem mais leves e flexíveis, com uma ponta romba e uma lâmina sem fio. Luke pegou a espada e observou enquanto todos escolhiam seus parceiros e ficavam em posição de sentido aguardando o comando do professor. Uma careta se formou em seu rosto com a visão. Ele odiava atividades em pares. Ele ficaria sem um parceiro, e o professor olharia para ele com pena enquanto os outros zombavam de quão solitário ele era. Anteriormente ele nunca passou por essa situação como passou com Tom, mas até agora ele não fez um único amigo em Nevermore. Luke, você quer praticar comigo? Perguntou Enid, aproximando-se com um sorriso e vestida com sua roupa branca de esgrima. Tudo bem, respondeu Luke mais aliviado, pois não seria o centro das atenções por ser um solitário sem amigos. Este último não o incomodava, ele estava irritado por ser o centro das atenções. Apesar da atitude desinteressada e rude de Luke, Enid continuou tentando conversar com ele. Pode-se dizer que de todos os alunos, Luke tratava Enid melhor do que os outros. Só porque ele sabia que a personalidade dela era real desde que assistiu à série de quarta-feira. Caso contrário, ele pensaria que Enid é uma hipócrita que quer ser amiga de todo mundo. Enid notou as mudanças sutis de Luke. Suas respostas estavam ficando cada vez melhores e ele não parecia tão desinteressado quanto antes, mesmo que só um pouco. Então, ela estava feliz com seu avanço. Por que ela estava fazendo isso? Porque ela estava interessada em Luke. Não por causa do sobrenome famoso dele e da fama que ele tinha pelo seu livro de sucesso. Ela não podia negar que era uma fã, já que gostava tanto de Carrie, mas não era isso que importava para ela. O que mais a atraiu em Luke foi sua autenticidade. Ele era uma pessoa real, não falso, nem na vida real nem nas redes sociais. Nas fotos que ele postou, ele sempre tinha o mesmo rosto hostil. Ele não mostra uma máscara como a maioria das pessoas. Além disso, ela sabia que Luke era gentil, diferente do que os outros pensam. Ele agradeceu quando ela o salvou e até quis limpar o lenço dela. Ela sentiu que Luke, assim como ela, era autêntico. Ambos com personalidades muito diferentes, mas autênticos. Preciso diminuir a distância entre mim e ele hoje, pensou Enid decididamente e colocou seu capacete. Todos em posição. Usem os movimentos que aprendemos. Prontos? Comecem! Exclamou o professor Vlad. Luke estava em guarda, uma posição importante que aprenderam hoje em dia. Nessa posição, a qualquer momento, ele podia atacar, defender ou se mover. Quando o professor deu o sinal, ele começou a marchar em direção a Enid em um ritmo moderado. Enid não ficou parada e também começou a avançar com os olhos em Luke e os sentidos no máximo, quando estavam a uma curta distância. Luke foi o primeiro a atacar. Ele esticou a perna da frente avançando, e ao mesmo tempo, a perna de trás também empurrou para frente. Naquele instante, ele esticou o braço da espada e atingiu um ponto máximo de extensão no ar. Enid ficou surpresa com o ataque perfeito de Luke, que embora fossem movimentos básicos, ele havia executado com perfeição. Ela não foi a única surpresa. O professor Vlad observou atentamente enquanto o ataque de Luke era executado com perfeição. Para a surpresa de Luke, Enid no último momento desviou de sua investida dando um passo rápido para trás. A garota não ficou parada e atacou rapidamente. Sua técnica não era tão requintada quanto a de Luke, mas seu poder e velocidade eram maiores. Luke, graças a pousar no calcanhar da perna da frente, teve força para se defender do ataque de Enid. Ele rapidamente retornou à posição de guarda e começou a se defender e desviar dos ataques violentos de Enid. Essa garota não tem técnica alguma, pensou Luke, desviando de uma investida que passou a poucos centímetros de seu rosto. Embora não tivesse técnica, a velocidade e a força de Enid eram incríveis. Se Luke não tivesse passado pelo treinamento infernal de Natasha, ele teria perdido em apenas alguns movimentos. Ele tinha que defender e contra-atacar dependendo de sua técnica perfeita. Enid, apesar de sua guarda imperfeita, tinha reflexos impressionantes e grandes instintos. Ela sempre conseguia se defender no último segundo. A luta de treino entre Luke e Enid durou 10 minutos. Foi a mais intensa de todas e a mais profissional. Luke não conseguia acompanhar. A resistência de Enid era superior à dele. Vantagens de ter o físico superior de um lobisomem. Em um ponto, ele não conseguiu manter sua técnica perfeita e perdeu. Você venceu, disse Luke, tirando o capacete e sentando-se cansado. Foram 10 minutos frenéticos. Ele nunca pensou que depois de passar pelo treinamento infernal de Natasha ele estaria fisicamente cansado. Foi uma ótima luta. Você tem uma técnica perfeita, disse Enid surpresa enquanto tirava o capacete e se sentava ao lado de Luke. Ela também estava cansada, embora não tanto quanto Luke. Ela sabia que seu físico era superior ao dos outros pares, já que ela era um lobisomem.
Ela ficou surpresa que Luke pudesse durar tanto tempo e em vários momentos pensou que ele perderia. Seus instintos são incríveis, elogiou Luke, pegando Enid de surpresa. Um largo sorriso surgiu no rosto de Enid. Foi a primeira vez que Luke a elogiou. Isso foi um avanço para ela. Embora com suas habilidades psíquicas, o combate teria sido diferente, disse Enid, sem saber por que queria animar Luke. Uma perda é uma perda, disse Luke. Ele tinha um ego alto, mas sabia como aceitar quando perdia. Outra briga? Perguntou Enid, levantando-se e estendendo a mão para Luke. Tudo bem, assentiu Luke, aceitando a mão de Enid e se levantando. O relacionamento deles melhorou. Ambos estavam se aproximando pela mesma razão, porque sabiam que suas personalidades eram autênticas. Capítulo 19 Imobilização. Numa tarde de sábado, Luke estava deitado na cama lendo um livro que havia comprado há algum tempo. Nevermore era um internato. Aos sábados e domingos, você não tinha aulas, mas tinha que ficar no terreno da escola. Você tinha que pedir permissão para visitar Jericho. Como não tinha amigos durante todo o fim de semana, ele ficou trancado em seu quarto lendo livros, continuando seu treinamento psíquico ou perdendo tempo na internet. Você está desperdiçando sua juventude, exclamou Edgar com indignação. Ele não conseguia acreditar que seu descendente passava os fins de semana trancado em seu quarto. O que há de errado com ele agora? Pensou Luke, erguendo os olhos do livro e encarando o fantasma de seu tataravô. Nunca mais será seu estágio mais pacífico. Você deve aproveitar ao máximo. Quando você sair daqui, será uma guerra total contra os malditos Selmans, gritou Edgar. Em vez de me divertir tanto quanto você diz, eu deveria treinar, Luke disse com uma careta. Graças a Xavier não estar no quarto, ele podia falar com Edgar calmamente. O overtraining não é bom. Chega a um ponto em que ele é ineficaz e pode ser contraproducente se você treinar demais. Depois de completar sua rotina de treinamento, você deve usar o tempo para se divertir e não ser um solitário, disse Edgar, lembrando-se de seus dias mais jovens, quando ele ficava bêbado e namorava uma garota da mesma idade de Luke. Os tempos eram diferentes. Prefiro ficar aqui, disse Luke, voltando sua atenção para seu livro. Esse pirralho fedorento, pensou Edgar, cerrando o punho. Em vez de perder tempo procrastinando, é melhor treinar um pouco, já que você tem muito tempo livre, disse Edgar. Você não disse que o overtraining é ruim? Perguntou Luke. Vou lhe ensinar uma habilidade de telecinese muito útil para combate, disse Edgar, chamando a atenção de Luke, que colocou o livro de lado e olhou para ele atentamente. Qual deles? Perguntou Luke. Imobilização, respondeu Edgar com um leve sorriso, percebendo que havia despertado o interesse de Luke. Imobilizar uma pessoa? Perguntou Luke com uma sobrancelha levantada. Sim, uma pessoa ou qualquer ser vivo, assentiu Edgar. Não acho que seja muito difícil, disse Luke perdendo o interesse. Ele já conseguia mover objetos de 180 kg e jogá-los em alta velocidade. Uma pessoa muito pesada poderia pesar entre 90 kg a 100 kg, um peso que poderia facilmente imobilizar. Até mesmo uma pessoa obesa pesando não mais que 180 kg poderia ser imobilizada com sua telecinese. Você deve estar pensando que, por conseguir mover pesos de 180 kg, imobilizar uma pessoa normal é bem fácil, certo? Perguntou Edgar, e Luke assentiu. Você está muito errado. Imobilizar uma pessoa é muito diferente de mover objetos inanimados sem vida. Uma pessoa não ficará parada enquanto estiver sendo controlada por sua telecinese. Ela tentará se libertar. Além disso, a técnica é diferente de mover objetos, disse Edgar. Quão difícil pode ser? Disse Luke. Com seus 180 kg, não seria difícil imobilizar uma pessoa comum, não importa o quanto ele quisesse se libertar. Ele já havia pensado que em breve poderia imobilizar um Hyde ou um lobisomem transformado. É o que uma pessoa que nunca tentou imobilizar uma pessoa diria, Edgar disse com desprezo e irritou Luke, já que ele estava certo. Ele nunca havia usado seu poder telecinético para imobilizar uma pessoa ou ser vivo. Vamos lá. Vai ser moleza, disse Luke, irritado. Espero que você não compre suas palavras. A primeira coisa é você conseguir um parceiro de treino. Encontre alguém leve para começar. Uma garota, se possível, disse Edgar. Luke fez uma careta a esse pedido. Quem concordaria em ser seu boneco de treinamento em Nevermore? Ah, desculpe. Esqueci que você nem tem um amigo. Pelo menos você vai conhecer uma garota, Edgar disse com um sorriso. Calha a boca. Tenho alguém em mente, rosnou Luke, levantando-se. Ele calçou seus tênis, um moletom preto, o colar e saiu do dormitório. Você fez um amigo? Perguntou Edgar com um pequeno sorriso. Como Luke não usava quando tinha aulas, ele não sabia sobre os relacionamentos que tinha. Ele só sabia que era um solitário porque sempre ficava em seu dormitório, se possível. Luke não respondeu. Quando ele chegou à sala comunal vindo do dormitório, muitos ficaram surpresos que ele tinha saído. Luke ignorou os olhares e saiu do dormitório. O dormitório dela é só para meninas, eu não posso entrar. Pensou Luke, pensando em como conhecer a única pessoa que ele consideraria mais próxima em Nevermore. Era Enid. Embora ele pudesse tentar entrar furtivamente no dormitório das meninas, seria muito chamativo, e ele não quer atrair atenção ou ser pego. Então ele não tem escolha a não ser vagar pelos terrenos de Nevermore em busca de Enid. Seu relacionamento com Enid melhorou desde aquela primeira luta de treino na aula de esgrima.
Daquele ponto em diante, eles sempre foram parceiros de treino nas aulas de esgrima. Então Luke estava planejando pedir ajuda a ela com seu treinamento. Conhecendo a personalidade de Enid e que ela está sempre interessada nele, ela deveria aceitar sem muitos problemas. Os terrenos de Nevermore eram muito grandes. Muito mais do que o que foi mostrado na série da Netflix. O dia estava claro com poucas nuvens à vista. Um dia perfeito para passar um tempo com amigos ao ar livre, contanto que você tem amigos. Vou dar uma olhada no pátio da esquerda, pensou Luke, indo em direção ao pátio geralmente cheio de estudantes e seus amigos. Este pátio era uma grande área externa cercada por muros e passarelas. Em seu centro há uma fonte com uma grande árvore morta. Em sua borda há uma estátua de Edgar Allan Poe. É o pátio que foi apresentado na série. Ao chegar, ele notou um grande número de grupos de estudantes conversando e rindo com seus amigos. Perto da fonte, havia várias mesas com bancos para os estudantes se sentarem. Em uma das mesas, Luke viu Enid sentada conversando alegremente com seus amigos. São Yoko e Divina, pensou Luke, reconhecendo as duas amigas com quem Enid estava conversando. Yoko Tanaka é uma vampira muito popular. Na série, ela teve um papel sem importância. Divina é uma sereia. Ela também teve um papel coadjuvante na série. Luke sentou-se em um banco ao longo das passarelas e observou o pátio com todos os alunos conversando e rindo alegremente. Juventude, Luke murmurou. Edgar, flutuando ao lado dele, veio ouvi-lo e sorriu. Viu? Você deve aproveitar ao máximo seu tempo de juventude. Você não será jovem para o resto da vida, disse Edgar. Por que eu deveria seguir a juventude que os outros querem? Outras pessoas podem aproveitar a juventude lendo livros ou perdendo tempo na internet. Eu pensava que os excluídos não seguiam estereótipos, comentou Luke, pegando Edgar de surpresa, pois o argumento do descendente tinha lógica. Você está certo, mas os humanos são seres sociais. Não é bom se fechar em seu mundo e não interagir com ninguém, Edgar comentou em um tom mais sério. É o Luke? Perguntou Yoko, olhando para Luke, sentado em uma das passarelas escuras. Sim. Uau, essa é a primeira vez que o vejo fora num fim de semana, comentou Divina, olhando para Luke. Luke, pensou Enid, virando a cabeça e reconhecendo o garoto imediatamente. Quando ela estava prestes a se levantar do assento e caminhar em direção a Luke, Yoko e Divina agarraram seus braços. Fique aqui, Enid, você sempre fala com ele. Você não pode ir falar com ele assim que o vir. Você vai parecer uma garota desesperada, disse Yoko, e Divina assentiu, concordando com ela. Mas, disse Enid relutantemente. Era a primeira vez que ela via Luke em um sábado fora do dormitório dele. Ela não podia deixar passar essa oportunidade de falar com ele, mas vendo os olhares nos rostos de suas amigas, ela se sentou novamente. Yoko estava certa. Ela sempre foi a que tentava falar com Luke. Este nunca deu o primeiro passo para falar com ela. Você não vai pedir para seu amigo te ajudar a treinar? Perguntou Edgar, olhando para Luke depois de terminar a curta conversa. Luke balançou a cabeça. Ele viu Enid conversando alegremente com suas amigas. Como ele a abordaria para dizer, você quer ser meu boneco de treinamento? Ele se levantou do banco e começou a andar para ir à academia. Já que estava fora do quarto, ele pelo menos treinaria fisicamente. Desta vez Edgar não disse nada. Ele não zombou e seguiu Luke silenciosamente. Quando ele virou uma esquina, ele esbarrou em uma pessoa. Era uma garota que estava olhando para o celular. Ao colidir com Luke, ela caiu no chão. Ai! A garota murmurou, levando a mão à testa. Luke só perdeu um pouco o equilíbrio. Como estava distraído pensando em algumas coisas, não teve reação suficiente para desviar. Sabrina Jones, pensou Luke, reconhecendo a garota loira. Uma psíquica capaz de criar e controlar fogo. Capítulo 20. Pratique com Sabrina. Você não vai me ajudar? Perguntou Sabrina, erguendo os olhos do chão para Luke. Você tem um braço só? Perguntou Luke, sem mostrar nenhum sinal de ajudá-la. Essa garota era como Bianca, a mais popular. Ela provavelmente tinha muitos caras atrás dela babando e estava acostumada a ser mimada. Só de pensar nisso o incomoda. Você é tão rude quanto todo mundo diz, disse Sabrina, levantando-se do chão e sacudindo a sujeira de suas roupas. Sabrina estava usando um suéter vermelho berrante, uma saia preta com meia calça preta e sapatos escuros. Ela usava uma faixa na cabeça em seu cabelo loiro, suas unhas estavam pintadas de vermelho, assim como seus lábios. Luke estalou a língua e começou a andar novamente sem prestar mais atenção em Sabrina. É a primeira vez que vejo você em um dia de folga, comentou Sabrina seguindo Luke. Você é um perseguidor? Posso te dar um autógrafo se quiser, Luke disse com um leve sorriso, olhando de soslaio para Sabrina. Eu não sou uma perseguidora e não quero seu autógrafo. Seu sobrenome é muito famoso em Nevermore. Tem até uma estátua do seu tataravô. Além disso, seu livro Carrie também é muito famoso. Muitas pessoas notaram que você não sai do seu dormitório nos fins de semana, Sabrina comentou, sem se incomodar com as provocações de Luke. Luke fez uma careta quando ouviu isso. Ele não achava que tantos alunos estariam assistindo, quer ele saísse ou não do dormitório. Mas isso era normal. A culpada nisso era Carrie. Seu sobrenome era muito famoso em Nevermore, mas não a ponto de tantos estudantes ficarem observando se ele saísse ou não do dormitório. O problema era o sucesso retumbante de Carrie. Fazia pouco mais de um mês que o livro tinha sido publicado, e segundo dados repassados a ele por sua editora, ele vendeu mais de 100.000 cópias em um mês. Um sucesso retumbante.
Um livro que vende 100 mil cópias é considerado um sucesso, mas um livro de um autor estreante atingir esse número em um mês é algo raramente visto. Gênios como Stephen King conseguiam fazer isso. Isso fez a fama de Luke crescer aos trancos e barrancos. Ele já havia passado de 100 mil seguidores em várias redes sociais, e muitos portais de notícias e YouTube estavam falando sobre seu trabalho e sobre ele. Muitos o trataram como um gênio e elogiaram Carrie. Outros criticaram Carrie por ser muito sangrenta e que a cabeça de Luke estava errada para escrever algo assim. 100 mil cópias em um mês. Luke não conseguia acreditar. Ele levaria 12% de royalties. Carrie custava $8 e era brochura. Então, em um mês, ele ganhou $800 mil, dos quais $96 mil irão para Luke, descontando alguns impostos um pouco menos. Em um mês, ele ganha o que um profissional ganha em um ano. Luke babou ao pensar nesse número. Ele já queria colocar as mãos no dinheiro. Ele se tornou uma celebridade literária em pouco mais de um mês. Suas histórias estavam sendo vistas por milhares de pessoas. O mesmo com suas fotos e assim por diante. Muitos queriam entrevistá-lo, mas a editora estava cuidando disso. Em pouco tempo, ele teria sua primeira entrevista. Seria constrangedor, mas ele teria que fazê-lo. Você está me ouvindo? Perguntou Sabrina, passando a mão na frente dos olhos de Luke várias vezes. O que você estava dizendo? Perguntou Luke, voltando à realidade. Ele não tinha ouvido uma palavra do que Sabrina estava dizendo. Deus! Eu perguntei o que você estava fazendo? Estranhamente, você saiu do seu quarto. Você é uma celebridade eremita, disse Sabrina com um leve sorriso. Eu não sou um eremita, rosnou Luke. Vou treinar, acrescentou. Posso me juntar a você? Vou ajudar, pediu Sabrina. Milímetro. Tudo bem, disse Luke. Ele não achava que encontraria uma substituta para Enid tão facilmente. Ele não disse a Sabrina que a usaria como uma boneca de treinamento. Ele vai dizer a ela quando chegar à academia para que ela não possa mais recusar. Ser um escritor famoso sempre ajuda, comentou Edgar com um leve sorriso. Eles chegaram ao ginásio onde tinham suas aulas de esgrima. O lugar estava vazio, mas era permitido se os alunos quisessem praticar em seu tempo livre, embora o equipamento de esgrima eles tivessem que pegar emprestado. O que você quer praticar? Temos uma luta de prática psíquica, ou quê? Perguntou Sabrina curiosamente. Quanto você pesa? Perguntou Luke, surpreendendo Sabrina com a pergunta estranha. Não se pergunta isso a uma garota, disse Sabrina com um beicinho, mas Luke permaneceu em silêncio, esperando sua resposta. Esse cara, pensou Sabrina incrédula que seu charme não estava funcionando. 42,5 kg, 93,7 libras, respondeu Sabrina. Esse é um bom peso para começar a praticar. Explique a ela o que é imobilização, Edgar disse, e Luke começou a explicar a Sabrina qual seria seu papel nesse treinamento. Então, você quer me usar como boneco de treinamento? Perguntou Sabrina depois que Luke terminou sua explicação. Sim, respondeu Luke. Ok, vamos começar, Sabrina disse, e Luke ficou surpreso com a facilidade com que ela concordou. Talvez seja por isso que ela é uma das garotas mais populares. Primeiro, tentarei imobilizá-la, mas não tente se libertar, disse Luke, e Sabrina assentiu enquanto esperava em silêncio. Segundo Edgar, ele primeiro teve que se acostumar com a técnica de imobilizar uma pessoa. Luke não entendeu muito, mas seguiu as instruções que o fantasma lhe deu. Concentre-se. Tente imobilizá-la como você faria quando controla um objeto perto de você, disse Edgar, e Luke começou a controlar seus poderes em direção a Sabrina. Sabrina, que estava brincando com uma mecha de seu cabelo, foi imobilizada de repente. Uma força externa restringiu seus movimentos. Ela só conseguia mover os olhos e continuar respirando. Como Luke disse a ela, ela não tentou se libertar. Luke, o causador disso, tinha suor na testa. Ele estava usando toda a sua concentração para manter Sabrina parada no lugar e era muito difícil. Por que isso é tão difícil? Pensou Luke, sentindo que não duraria muito mais. Ele sabia que Sabrina não estava oferecendo resistência. Se ela tivesse, ele não poderia tê-la contido. Depois de 30 segundos miseráveis, Luke não conseguiu mais segurar, e Sabrina recuperou sua mobilidade. Viu? Eu te disse. Tentar controlar um ser vivo com sua telecinese é muito mais difícil do que com objetos sem vida. Caso contrário, seria muito fácil aprender a voar, disse Edgar. Luke só conseguiu assentir silenciosamente e aceitar que estava errado. Na primeira tentativa, ele passou 30 segundos imobilizando uma pessoa. Mesmo que a garota não seja muito pesada, ainda assim é um feito e tanto, pensou Edgar, sem contar isso a Luke. Normalmente um médium começa seu treinamento imobilizando pequenos animais, como esquilos, pássaros, etc. Sabrina também olhou surpresa, mas rapidamente escondeu. É só isso? Perguntou a garota. Não, agora tenho que repetir isso muitas vezes mais. Para me acostumar, Luke respondeu depois de recuperar o fôlego. Ele não achava que seria tão diferente e difícil imobilizar uma pessoa. Bom, assentiu Sabrina. Mesmo que não fosse agradável a sensação de estar imobilizada, ela concordou em continuar ajudando Luke. Então, se precisar de alguma coisa, eu te ajudo, Luke disse. Ele não gostava de dever nada a ninguém. Ótimo. Espero que você cumpra sua palavra, disse Sabrina com um sorriso. O treino continuou. Luke conseguiu fazer o tempo chegar a 2 minutos, mas quando Sabrina tentou se libertar, ela só conseguiu segurar por 20 segundos.
Um tempo muito curto considerando que Sabrina tem uma figura delicada e nenhuma grande força física. Se ela fosse Enid, ela poderia se libertar instantaneamente graças à sua força superior de lobisomem. Querendo imobilizar um Hyde? Ah, que piada! Ele está muito longe disso. Ele foi muito ingênuo em pensar que poderia imobilizar um Hyde facilmente. O que ele poderia fazer é esmagá-lo jogando objetos nele em alta velocidade. É isso. Você quer praticar algo específico? Perguntou Luke, olhando para Sabrina. Já que Sabrina o ajudou com o treinamento, é hora de ele ajudar com o treinamento dela, ou algo assim. Você está muito cansada. Outro dia você vai me ajudar. Por enquanto, me passe seu número, respondeu Sabrina, pegando seu celular. Para que você quer meu número? Perguntou Luke. Como vou pedir sua ajuda se você quase nunca sai do seu quarto? Disse Sabrina, e Luke resmungou, mas ele não podia argumentar contra essa lógica. Então ele passou seu número para ela. Tenho que ir encontrar uns amigos. Eu te convidaria, mas tenho certeza que você não vai aceitar. Até mais, disse Sabrina com um leve sorriso enquanto saía do ginásio. Se você quer avançar com a técnica de imobilização, você deve praticar todos os dias. Então você deve ter uma pessoa para ajudá-lo, disse Edgar. Não vou treinar todo dia. Já devo um favor àquela garota, disse Luke. Ele não podia pedir para Sabrina ajudá-lo todo dia. Ele teria infinitos favores para dar em troca. Não acho que ela fará isso por um favor. Além disso, na melhor das hipóteses, você terá que ajudá-la a praticar, como ela fez com você, Edgar disse, olhando estranhamente para Luke. Não vou pedir para aquela garota me ajudar de novo, Luke disse teimosamente. Ele mal a conhecia bem o suficiente para pedir que ela o ajudasse todos os dias em sua prática. Ele tentaria pedir para Enid, já que era mais próximo dela. É difícil para ele confiar em alguém, Edgar pensou, voltando para o colar. Ele conhecia seu tataraneto há vários meses e a cada dia aprendia mais sobre a personalidade de Luke. Ele percebeu que Luke não confiava nas pessoas e tinha uma personalidade solitária, mas arrogante. Normalmente uma pessoa solitária ou antissocial tem uma personalidade mais submissa, mas esse não era o caso de Luke. John, o pai de Luke, tinha uma personalidade muito diferente da do filho. Ele era extrovertido e o aluno mais popular. Afinal, seu sobrenome era Paul e ele era muito talentoso. A única coisa em que eles eram parecidos era na atitude de tomar decisões frívolas e racionais. Até Edgar percebeu que Luke não confiava totalmente nele ou em Natasha. Seria comum para uma criança que viveu toda a sua vida em um orfanato conhecer membros de suas famílias e tratá-los de uma forma mais amorosa e dependente. Mas esse não era o caso. Com o tempo ele vai se abrir, pensou Edgar, sem dar mais importância ao assunto. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.